Alô, amigos e fãs de rodeio de todo mundo, estamos aqui mais uma vez. Dessa vez eu vim para Ouro Verde, vim a convite de um amigo meu, o William. Já aproveitei, já reuni o resto da turma. William, reúne todo mundo aí que eu quero ver todo mundo. Fazia muito tempo que eu não vi o Claudemir Jacinto, o Buiu velho falado. E Buiu velho, de Dracena, hein? Quem não lembra do Claudemir Jacinto, Buiu, parceiro das antigas, da década de 90. É história, hein, Buiu? História. É história. E nós estamos aqui na casa do William, Redígula, né, William? É nóis. Nós se fala todo dia pelo Instagram, pelo WhatsApp, né? E aqui tá um dos caboclos também. Esse aqui, pra falar dele, eu tenho que ficar meia hora só falando desse caboclo aqui. Charola. Eu, Dona Ariel Lucas, Tupi Paulista. Cara, que prazer estar aqui com vocês, velho. Nós temos muita história junto aí na sofrência, né? Vixe, cada um desse aqui a gente tem uma história diferente, né? Junto com o Charola aqui mesmo, daqui a pouco nós vamos contar várias histórias aqui. E histórias boas e histórias sofridas também, né, Charola? Mas não pode deixar escapar nada. O livro vai ficar metade meio sofrido e metade... Eu acho que tem mais sofrimento do que a glória, né? Mas dá pra montar um livro, não dá? Dá de história. Dura não ter nada de história, vai montar só 3, 4 páginas e aí, hein? Não, o sofrimento naquela época ela fazia parte, né? O sofrimento fazia parte, verdade, né, Will? Era muito gostoso, né, cara? Tá doido, tipo... rapaz. Um dia igual hoje, desde aqui mesmo, um churrasco gostoso desde aqui, você podia ter certeza que tinha uns 10 touros lá, já no fundo lá, esperando lá. De tarde, no jeito já, hein? No jeito pra esquentar as pernas. Se os trem que descia da gaiola do caminhão lá, que eu vou falar a verdade pra você, bufado, daqui a pouco só tinha uns 4, 5 pinhão, aquele resto sumia tudo. O chifre faltava bastante. Tudo que rapaz. E no sol quente, viu, Buiu? Não tem arena coberta que nem hoje não, sol quente, não é? Era bom demais, rapaz. Você é doido. Ô, Buiu, eu tenho percebido que a molecada hoje, eles não tem mais aquele apetite que nós tínhamos de montar no boi, bicho. Ô, Donizete, ó, cara, eu sigo você aí, cara, parabéns pelo seu programa aí, sabe? Obrigado. E eu sigo você porque tudo que você fala é o que acontece no rodeio, né? Você põe a cara que tem história no rodeio, que a gente é admirador desses caras até hoje, né? Igual teve um exemplo mesmo aí, você filmou o doidinho lá, falou umas coisas lá, e aquele cara pra mim, fenômeno, formiga. E é a realidade, né? Não desmerecendo ninguém, porque nós não somos mais do que ninguém, né? Mas antigamente a peãozada gostava de montar em boi, né? O cara ia experimentar um boi, ia numa fazenda de carona, né? Hoje tem um monte de boi aí, sei lá, eu acho que falta mais dedicação. Tem muitos moleques bons, viu? Muitos mesmo. Tem uma molecada nova vindo aí, boa no boi, mas eu acho que falta mais dedicação, né? Montar em boi, né? Falta. Hoje em dia eu conheço vários amigos nossos que tem boi aí e eles querem treinar os boi e não tem quem monta. Não tem quem monta. Não tem moleque aí, tem que pagar para uns caras virem de fora para vir. Meu primo tem boi lá, às vezes ele quer montar num boi lá e ele tem que ligar pro moleque lá em Coroados, pro moleque lá montar no boi para ele. Aí ele paga 150 pro moleque lá montar. Oh, no nosso tempo ninguém pagava ninguém, Pagava rapaz. não. Né? Aquela boia da marca 70 ali, nós montava de cabo a rabo ali, rapaz, nunca me deram R$1. E eu também não pedia e era por isso mesmo. E se eu machucasse também, não podia nem na porta dos homens também. Não de pirona. Se pra lá. E graças a Deus, Deus protegia muito, que nós quase não machucava também, né, Will? Era Deus que olhava. Quase não machucava, né, velho? Rapaz, sei lá, era muito gostoso, né? Tinha os altos e baixos lá, né? E tropelo dali, tropelo daqui, né? Um ia montar num boi bravo lá, um já catava uma calça de couro, outro já catava um saco. Pode montar que não vai pegar, né? O pneu jogava pra cima. E era animado, né? Hoje você vai num treino aí, eu falo porque eu fui nos treinos aí, chega lá, você vê molecado numa cadeirinha, sentado. Sei lá, eu acho que tem que ter mais união, né? Um dia eu acho que você entrevistou, se eu não me engano, o Tozinho. Não foi eu, não. Não foi, né? Aí ele falou sobre união e eu acho que o rodeio hoje, essa união da peãozada, eu acho que tá acabando, né? O Tozinho de Pompeia, o Elton, essa entrevista eu acho que eu cheguei a ver, mandaram pra mim, tá no canal do Eugênio José. Eugênio, isso. Canal chama Minuto do Rodeio, tá aí, quem quiser, é fácil de achar. Tozinho. É um grande profissional, história fenômeno. Dele. Da época dele, ele foi dos 10 melhores ali. Fenômeno. Né? Se não, né? Se tirar 10, ele tá no meio, se tirar 5, ele tá no meio. Ali em Pompeia, o berço dos peões teve muito cara duro mesmo, né? Teve gente. Tem um cara aí que eu vou falar o nome dele, nós tá a terra brincando ali, o Mococa. Pensa no nego duro que tava ali. E pai do medo. Mas se você falasse que era bravo pra ele, eu vou falar a verdade pra você, moço. Era o dia inteiro com a mão na Bíblia.
nego duro, moço. E como é que ele falava? Bem não. Mococa é nego duro, velho. Mas teve muitos peão bom ali, né? Um abraço pro Mococa aí. Bruninho. Barney. Ali teve Monte, né? Pionada dura. Maurição. E na Dracena? O Nania Pereira. Vixe, muitos. Se for falar. E na Dracena, além do C, teve o Rodrigo, o Bocão, o Zé Bundinha, o Adalto. O Zé Bundinha é o famoso Zé Luiz, né? O Zé Luiz era bom. Agora o Bocão, tipo assim, ele veio de uma época pra trás, nossa, né? Mas eu, como amante do esporte, pra mim é o cara mais duro que teve aqui, né? Pra trás de mim foi ele. Muito duro mesmo. O Bill, peão de cavalo, tio Patinhas, ele chegou a representar a Dracena Diz que ele é daqui de Dracena, mas o Bill eu cheguei a ver bem pouco assim, mas mais nem rodei, né? Um pouco, bem pouco, final da cadeira, mas disse que ele era daqui. O Bill, tio acho Patinha. Que a natureza natural dele, eu acho que ele é de Bariri. Porque o Tony Mas contou uma história e falou que trabalhou com o pai do Bill num circo de toreada lá na região de Bariri ali. Mas eu acho que ele andou tudo isso aí. Aí ele representou a Dracena há muito tempo. Aí eu ficava, né, em dúvida se ele era da Dracena ou se ele era mesmo daquela região lá. Bill, tio Patinha. Aí o Rodrigo, então você conheceu ele montando ainda? Conheci o Bocão montando. Muito bom, bom não, duro, né? Pra mim, na minha opinião, um cara duro. Aí teve o Boy, teve o Zé Luiz, teve o Bocão. Mas o que mais viajou assim pra trás de mim, eu acho que foi o Zé. O Bocão foi duro, mas o Bocão foi muito região nossa aqui, né? Mas mesmo assim, era um peão que hoje qualificava em qualquer tipo de rodeio grande. Sim. Muito bom no boi. Teve o Zal, esquecendo do Zal também, que é até tio do Miguelzinho que tá hoje no Rogério. O Zal. Não conhecia esse, não. O Zal também era duro no boi. Muito cara bom aqui. Daqui a pouco, para nós fazer o rodízio aqui, daqui a pouco nós vamos perguntar para você, né, as suas referências. Mas eu quero falar um pouquinho com o William agora. Tirar esse microfone daqui e botar no William aqui, que o William vai contar uma história para mim. Ô William, você lembra do rodeio de... Não vai lembrar aquela história do boi que você montou lá, do boi que tinha matado Brasilândia. Eu já nem lembrava, você que me lembrou. Brasilândia. Foi em Brasilândia, eu tava trabalhando num rodeio lá, eu tava comentando. Acho que era no rodeio do Minouro. No Minouro. Rodeio do Minouro, Você lembra que um boi dele correu, pegou descendo, que eu falei assim, rapaz, chegou a sair água, não tem viseira esses capacetes? Eu lembro. Chegou a sair água do zóio do peão. Boi abriu na arena. No outro ano. Boi abriu a arena. No outro ano cortou. Quase corta no mesmo dia. Não, você não tá entendendo. Eu ia no Vestígio. E na Ceruva? Em Charola, eu ia no Vestígio. Na Ceruva foi o Porto Velho da marca S. Falei, seu pai, o coxinha aí rodou no coco no chão. Quase deitou. Já cortaram também o Donizete. E se caísse, falar despejou. O Donizete falou, rapaz, aqui acho que na Ceruva não vou fazer mais parte do evento, não. Nunca mais eu vi nem o chapéu do Donizete na Ceruva. O povo cortou seco, hein? Não pegou mais na mão na comissão, não, hein? O facão pegava no tosso. O facão pegava no tosso, não tinha boca, não. Aí, o Charola é fora. Fazia tempo que eu não dava risada desse jeito. É bom, se dá risada. Com o Charola é 100% risada. Nós estávamos lá na Brasilândia. Além de eu ter comentado sobre esse touro que correu aí, sabe? O touro correu, mas correu. Não foi ele, colocou o rabo nas costas assim, ó, e abriu ruim. Mas correu, a arena comprida, né? Correu, a arena era grande. Aí eu peguei e comecei a dar risada. Eu fui comentar e comecei a dar risada. E eu engasgando pra dar risada, porque era muita loucura. Aí eu falei assim, cara, esses capacetes não tem viseira, rapaz. E o boi correu, saiu água do zóio do peão. O facão pegou seco. Aí eu lembrando do William, o William pegou um boi do homem lá e o boi tinha acabado de matar o salva-vida, o neguinho lá da Boa Esperança. Da Boa Esperança, o touro Vestígio, né? E ele tinha acabado de matar o salva-vida, aquele neguinho lá, sabe? Que morreu lá. Sim. E aí eu era com o William em cima do boi, o William, conta pra mim, você tava pelejando pra montar nele, rapaz, ganhando coragem. Ai, foi o boi que eu tive mais medo na minha vida, eu nunca tive medo daquele jeito. Ali abriu a Bíblia, hein, Buiú? Se eu tivesse medo daquele jeito, eu tinha parado. E aquele boi vinha machucando meio mundo na região, né? Era o boizinho do Gerson. Rapaz, na hora que eu olhava pra aquele boi no fundo dos beitos, pensei que aquele boi ia crescendo. Ele era fininho, né? Era. Dessa largura, ó. Parecia essa caminhonete. Põe a cor, né? Aí eu entrei nesse boi, sentei nesse boi e falei, não, vou montar no boi, no que sorteio um boi, não vai ser esse que eu vou sortar. Aí trabalhei o psicológico, montei nesse boi. Na hora que eu começando a apertar a corda, o Donizete me fala, presta atenção nesse touro, esse touro foi o que matou o salva-vida semana passada. É um touro muito brabo. Rapaz, os cabelos do braço chega arrepiou assim, ó.
Falei, se eu cair desse boi, esse boi vai me matar hoje. Aí fui, parei no boi, na hora de descer, desci na frente, ele tacou daqui lá naquela caminhonete. Nossa, Quase mata. ele era forte aquele boi, hein? Mas eu falei, rapaz, o Donizete não fez isso, não. Acho que chega a sentir, eu chego a sentir os cabelos do braço erguendo pro ar. Esse boiadeiro Falei, que não. fala que na hora desce o garrão não Ah, bate, não tem na hora- boca não, né? A mesma coisa que você tá montando, vê um cara na sequência machucado, você vai montar no outro. Nós se conhece, não William, queira. desde aquele rodeio de Castilho, né? Você lembra aquele rodeio que nós É, fizemos já na tem linha do aqui. trem lá, do Foinha? Foi, esse foi um dos primeiros rodeios que eu fui pra lá naquela época. Você montava com a traia branca, né? Era. Eu fui com o Marcelo Marques Um ainda. colete branco, uma... Verdade, é. Aquela traia era dura, hein, ele? Aquela lá, hein? Aquela atrás era duro, Conhecido duro não era Santa eu. hein? Mercedes, né? Ave Maria. Santa Mercedes, cheguei lá, É, parando nos boi no duros meio do da Paulo Emílio, pousada, né? hein? É. Foi Só aquele ano eu- que eu tenho o DVD Tem, lá. é, aquele ano mesmo. Aquele mesmo ano lá que eu fui ter nos 10, ele também foi. Foi o ano que o Redão ganhou, É. Caí acho que na final, Ele né? ganhou um Não foi? carro. Caí na final, tava em quarto de nota. O Rogério Gomes quase um boi bateu lá, não foi? Pisou Esse tudo ano. lá. Parei naquele pajé do Paulo Emílio, tirei a maior. Tô no sábado nele, né? Montei no sábado. Acho que na final caí do acho que Tarumã. Acho que Tarumã dele, não lembro. Então foi um dos primeiros rodeios que você foi? Na região que foi. Os primeiros rodeios já... Eu montei um ano antes no Qualifying, né? Eu ganhei o Qualifying lá. Ah, Aí no outro ano eu já fui direto. tá. Aí fui e entrei na final. Que era o rodeio do carro, né? É, rodeio Sei. do carro. Santa- Ali o que acho tinha de a mió única tava região ali. que dava carro era E você lá, foi logo era. em quem? Naquele... Não me toque. Não me toque do Paulo Emílio, o girão vermelho Foi dele. mesmo, eu lembro disso aí. Ih, as perninhas dele aí no meio do cupim. Ali era chato. Não acabou nem de puxar a corda da porteira. Ali era chato, hein? Ali era Se o chato. porteireiro não sai, ele tinha caído em cima do porteiro. Eu acho que na época quem montou na região isso foi eu, Charola, o Rogerinho, Buiú. Zé Luiz. Não, Zé Luiz não Zé montou não. Luiz não. Acho que foi o Juninho dos Zé Luiz montou no Índios. Detroit. Montou, Zé Luiz. Zé Luiz, o Biro, outro cara também cavaleiro, também o Biro, Deminha. O Juninho dos Esse cara é Índios também, acho que foi um dos rodeios do Juninho pra Biro cá. montou no atirador do Paulo Emílio, aquele boi duro preto. Biro também era o mesmo batidão. Era. Duro no Duro. boi, vou falar a verdade. E Você o fala meu? assim, Biro, esse daí tem chifre ou é brabo, pronto. O Deminha montou no aspirante. Irmão do Zé Luiz. O irmão do Zé Luiz. O Era Adalto? duro. Adalto. Ele era bom no boi, hein? E o, Só que Ele o era Neto bom. também acompanhava É. ele. Ele trabalhava no fórum lá em Sinão. o ele- Deminha- Meu amigão. o Eu Deminha fiz montou no amizade com ele lá aspirante. naquele rodeio aquele rodeio que você pediu a filmagem Irapuru? pra mim. Irapuru. o Deminha montou no aspirante. O Adalto era bom, o Biro, só com medo também acompanhava ele. É, O Foi. Deminha também era bom no boi. Irapuru você também comentou, não comentou, Quiliano? comentei. Rapaz, Vai lá. aquele... Aquele lá me pagaram só em moeda. É, Dois nada. rodeios que me pagam em moeda. Ô, É doido, o né? Ricardinho, se ele estiver assistindo esse Acho que vídeo eu aí. entrei na final naquele rodeio, não foi? Eu não lembro. No Irapuru. Eu sei que eu parei no raio-x da Máximo. Eu nem ia naquele rodeio na final, na semifinal. Entrou o Gilson de Pacaembu. Eu acho que eu entrei também Quem naquele ganhou foi o final. Bruninho de Guararapes. O Bruninho ganhou. O Adalto, um abração pro Adalto. O Adalto entrou na final também. Eu não Acho que lembro. entrou também. Eu lembro que aquele rodeio eu tava em casa, moço. Tinha parado um dia, caído o outro, eu tava em casa. Aí acho que o Paulo que me ligou. Pô, você tá montando aqui, você vai no raio-x. Cheguei na hora, o boi já tava embretado. Brete já. Aí passei a corda. Naquele rodeio lá nós estamos falando de Santa Mercedes, tinha um boizão que ele pulava igual ao Lodum. Ele era igual ao Lodum, pulava igual ao Lodum, só que ele é um pouco menor, chamava Halloween do Paulo Emílio. Andava nas mãos assim. Derrubou o Juninho do Índio lá. Montou. Ah, eu sei qual que Sabe é, qual do que lado é? errado. É, não parece? Não parecia Parecia. ele? Dando nas mãos aqui, esse pulão. Mais preto. Não, igual o Acho que Olodum do Paulo O Juninho Emílio. montou também no Trovão também. Montou 2 dias no Também trovão, não foi? Não, Não, um dia, foi né? Um dia foi o O Buiú querendo. Alex. Acho que o Buiú você montou no Branca de Neve, né? Na final, montando aquele Na boi final, no máximo. Rapaz, não apertou esquerda, aquele hein? boi. Eu fui apertar a Eu tinha corda visto pro. ele no Colorado, hein, rapaz, na esquerda. Fui apertar a corda pro Buiú naquele Sai máximo. por baixo, hein? Aí o Boi Paulo rápido, hein? Mulato, você lembra? O Paulo Mulato falou: esse aqui você pode amarrar, Buiú. E o Buiú entrou de corda. Não apertou. Vou falar a verdade pra você. Buiu aqui? Quase matou eu. Mas apertamos aquele boi. Jogou eu dentro do brete de novo. Quase matou o Buiú. Paulo Mulato sabia que você gostava de apertar o boi? É. O Paulo falou Vou assim: falar a verdade pra você, viu, Donizete? Hoje aí tem muito tropeiro bom, aí tem muito boi pulador, mas sério, igual aquele Paulo Emílio, nego tem que respeitar. Tem. Ali tem história, né? E ali derrubou muito nego duro, né? Ah, quando o Paulo Emílio Aí, chegava, ele- filho. Ah, onde chegava aquela Ele carreta tá daquele aí homem lá, desde- aquele Paulo Mulato lá, nego fala, meu Deus do céu, olha quem que tá aí. Desde Não tinha jeito. 89, mano. Ele tá é aí, muitos né? anos, né? Desde o Hoje tem tanta... muita boiada competitiva. Fivela aí, de mas ouro. Paulo Emílio é Paulo Emílio, né? Não vai mudar nunca. É uma grife, né? É, aí outro, ele tem história. Ah, era respeitado, Foi anos, né? Paulo Emílio era respeitado diferente. na região. É, ainda, né? No O- Brasil, né?
É ainda. O Charola, perguntar pro Charola agora aqui. O microfone tá perto de você aqui, dá pra... Charolês. Ô Charola, você é um dos menores, sempre falei isso, né? Um dos menores peões, né? Que a gente conhece, né? Eu acho que você marcar, você ainda é menor que o Tiquinho ainda, né? O Paulo Henrique Linhares, né? Se fosse duro que naquele homem ali batia a roseta, hein? Ali batia a roseta, hein? Ali era diferente. Rapaz, que cara duro, né, bicho? E ele naquele sem futuro? Tiquinho. Ele no meio No meio da cupim, ó. barriga do boi. É. Esporear igual aquele homem Estiloso. também eu nunca vi, não. Tu mete quanto? batia na 1,64m? Isso, 64, 65. Depende do sarto, né? É, depende, Depende tinha da- meio frio, dá uma diminuída um pouco, né? Meio encoído, né? O cara fica meio encurujado. Eu tô ficando mais velho também, tá diminuindo um pouco. Em vez de aumentar. É, vai diminuir mesmo. O Tiquinho era menor que você, então. O Tiquinho devia ter 1,50 e alguma coisa. Não, e aí era bom no boi também, mas eu vou falar a verdade pra você, moço. Fala batido, então. Você é doido, Buiu? Gostava. Parecia Gostava um mesmo? periquito. Rapaz, daí tinha um pé, tinha um louro nos pés dele, que não podia ver uma corda. Gostava da Beliscava tudo. Não. O homem era Verdade, ligeiro. Donizete, Fala era a bom no verdade. boi, mas eu tinha uns Até pra louros no pé esporear, ele dele. esporeava em cima da corda, o homem. O louro dele vivia com bica assim, ó. Não podia ver uma corda, moço. Aí ele gosta. Rapaz, É cria será? do Rodriguinho, né? Cria do Rodriguinho de Tupi. É, gostou demais. Beliscava na cordinha, senhor? Foi o jeito que o meu professor me ensinou, o Rodriguinho. Ele fala assim, ó, você põe um corte um pouco meio pra trás do bucho do boi aqui, ó, você manda a espora pra frente, assim, ó, senão você pega dos ferros. Ele fala, você deixa o pé no ferro e a corda pra trás um pouco. Aí é que não eu tava falando, aí dava certo, né, de grudar. Não pode ir contra o mestre, Aí né? tem um caroço ali, aquele nó. Aí a perna não via pra trás, né? Não tinha zóio, né? Dava certo, né, de vez em quando dava certo. Ah, vamos assim mesmo. Pegar no apoio. O homem gostava, buiu. Rapaz, tinha uns louros no pé que gostava, mas era bom no boi, mas gostava, né, meio beliscar, né? Bom. Ou fala, né? E ele chegou pequenininho, né? Todo mundo achava que ele era novinho. Chegou destruindo tudo. Rapaz, que homem bom no boi, pai, mas gosta, hein? Eu admiro quem consegue e quem tem coragem, porque não é fácil montar no, né? Não é fácil, né? Qualquer um também não, né, William? Não. Eu mesmo nunca tive coragem. Pegar é fácil, dura é sortar, né? Porque depois, na hora que você solta a mão e você tiver com a perna lá, eu já vi cada aventura louca, E bicho. hoje tem umas molecadas boas nisso, né? O marcador já é certo, ninja, né? né? Defesa do Vai, peão, né? O molecador já é ninja, né? É, hoje Só tem de você uma virar o pé, você molecada- pega, Né, sorta. Buiu, Boa no boi, né? pode que você tem a visão ali, você é juiz, já foi aí. É 2, 3 pulos ali, ainda. 2, 3 pulos só pro cara se defender, né? Isso, Olha, passou tipo de uma defesa, sair. né? Ó, mas eu vou falar outra coisa. Acidental, né? As esporas nossa não saía, a da molecada hoje sai. Molecada, essa espora lisa você faz a hora que você Então quiser. pode os dois, Tá, uns 2, não 3 sei o pulos quê. ainda Pode, né? E o cara hoje eu também sou a favor que é uma maneira de uma defesa, né? Uma defesa, tipo um goleiro vai catar um pelo lá, ele não pode defender a bola com o pé, igual o cara põe, tirou, pode ir pra e frente um pouco tem antes do cara bom bater. nisso, né? Tem. E parabéns pra quem consegue fazer isso. Eu fui julgar Tem um cara- rodeio em Itaucara. Eu fui pro rodeio do Rio de Janeiro. Primeiro rodeio que eu fui no Rio de Janeiro, chamei Itaucara. E eu fui lá pra montar, né? Tava lá montando bem. E aí o Guto falou assim, laça o Scott lá e cura a mão dele, que ele tá com uma bicheira na mão. Guto Mas. É, o Guto Mas. Eu lacei o cavalo. E o cavalo é chucrão, me arrastou e eu destronquei o pé. Aí eu não pude montar. Aí me colocaram pra julgar o rodeio. Nunca tinha julgado o rodeio. Eu juro por Deus, quem tiver ouvindo aí, quem tiver na época aí, vai lembrar. Eu falei no microfone no outro dia. Falei, gente, o rodeio tá feio. Quem souber botar na cebola, no nó, pode botar aqui. E você entrou no facão também nesse rodeio, não entrou não? Foi o último ano. Quem souber, fica à vontade. Pode meter na corda. Ué, tá feio o Não, e rodeio, aquela tá época todo tinha mundo que ter coragem, caindo. naquela época tinha que ter coragem. Rapaz, tinha cabelo Só você elefante. que era Né? garradeiro no Roseta seu garradeira, você nunca- pega uns trem, tinha uns trem maldosos. Até que nós não pegou essa época, né, Charol? Das rosetas garradeiras. Não chegou, mano. Não, tá, Não. Não, e tinha uns trem Nunca maldosos. montei, não. A roseta, essa rosetona lisa veio. Foi até 2000 só, né? Acho que Dois passou mil? 2000. Eu acho que de 2000 pra cá. Isso, só até 2000. Só que agora você imagina, cara, um nortão daquele lado do terço e o cara com a roseta agarradeira, igual antigamente. Um bipolar. E os boi pulavam mais, não pulavam, não? A mas roseta a garradeira. ajudava, né? Imagina Então. um boi daquele hoje atleta, daquela saúde, na hora que o trem garfava, igual aquelas garradeiras. Rapaz, isso não dá não. É, né? Ah, é. O trem era diferenciado na época da roseta garradeira, né? Boi pulava mais. É. Os boi Era diferenciado, né? Era duro demais. Ô Charola, vamos lembrar de umas aventuras nossas aqui. Tem ela, hein? Tem ela. Pode puxar aí que lembra tudinho, que nós tá na memória. Cara, primeiramente foi um rodeio que eu ajeitei pra vocês lá em Brejo Alegre,
que aí vocês foram e chegou lá, nós estava no dente mesmo, todo mundo duro, mas mesmo assim nós conseguimos ajeitar uma marmitinha ainda para comer. Nós ajeitou, nós Né? fez aquela moral lá com o salva-vidas lá. Na verdade, nós já tava rodado, né? Nós tava no alojamento, deu a hora. O cara falou assim, ô, o que você está fazendo aí dentro do ginásio aí? A prefeitura fecha 7 horas, e vai desmontar a barraca, desmontar uma barraca. Aí vocês fizeram aqueles cambiocó ali, só tinha só um quarto só pra quem que era elite, ser elite. Os meninos salva-vidas, o Jefferson, o Jean também. Os outros eram Mandar um refúgio. abraço também, aqueles meninos que nós viveu num rodeio de companheiro, eu vou falar uma coisa pra você, vestia a camisa, era a mesma coisa com o meu irmão. O quarto era pra 2 peão, já tinha 3 que já eram 6, mais 2 salva-vidas. É, E foi mais nós, e acrescentamos mais 2. né, botou, Isso, nós já foi mais 2, já foi pra 5. E fomos nesse rodeio lá, ajeitando, e pão com mortandela. Marmita, nós só viu só um dia, né? O Donizete falou, nós já chegou lá e de noite, o Donizete falou, quem vai comer marmita vai querer encher a barriga do primeiro dia, porque o resto acho que vai ser meio pão com mortandela, né? E foi dito e feito. Tinha comida pra vocês, ó, vou falar com você, com aqueles 2 meninos irmãos. sim. Era um prato feito, lembro como fosse hoje, pra cada gente que tava contratado do rodeio, que era o Donizete e o Salva-Vida. Aí os meninos pegavam 2 frangos, dividia metade do prato, um comia uma perna de um frango, outro deixava a outra metade, e o prato cortadinho na régua, parece que tinha uma trena de pedreiro, o cara cortava assim, ó, não comia nem um farelo de arroz, era ou não era? Dentro de um quarto que cabia 2 pessoas, nós tava em 5, Cortava no laser. seco. Aí você vai lembrar também, o rodeio também não tava também deslegal, né? Que tava tudo descendo. Falei, Donizete, conheci um rapaz da PBR. Fui no rodeio em Arco-Íris, no rodeio do Xuxa ali. E eu falei pra você, e a Cri? O menino montou bem. Ela falou, pai, tá um peão aí, tal. Você tinha moral com o cara da comissão lá. E nós mandou o menino lá, eu fiz uma propaganda, falei que o cara tava acabando com tudo, carro e moto, o cara foi a trabalho pra nós, pisou no saco do cara na barriga, você lembra? Não lembro. E nós arrumando remédio pra esse cara, e depois nós arrumamos uma carona pra ele de caminhão na padaria, embarcamos ele num caminhão Não boiadeiro, lembro e ele disso. Te juro por Deus. amarrou um colchão, ele deu trabalho a noite toda, o boi cortou a barriga dele, o saco dele assim, ó, e só remédio, não dormiu a noite, aí já de 5, que era num quarto de 2, já foi pra 6. Aí tava carregado o guarda, hein? Eu tava dormindo em pé, assim, ó, escorado, que nem inchada pra não... Tá parecendo, parecendo a solitária da cadeia lá, o Não. pote. Teve um dia lá que teve que dormir assim, ó, em pé assim, ó, parecendo um Robocop. Rapaz do céu, bom demais, hein, cara? Era sofrido, Bom. mas era gostoso. Mas era gostoso, Era né? bom. E o outro também, aquele que nós fizemos um arroz, uma panelada de arroz que nós comeu na rua, eu e aquele menino de Acri, nós tava ali tudo junto. Foi ali no Campinal, ué, não foi? Não, no Campinal foi pão de novo com mortandela, que nós só assim nem é um pão com mortandela, né? Nossa senhora. Eu Mas sei. vamos lá, você quer falar do rodeio do Campinal? Fazia muito tempo que nós não se via, fomos lá no rodeio do Minoro ali da Aventurina, né? Quando nós vamos voltar nesse Acho que lugar. já tava, não tava? Já era nesse rodeio? Rodeio do Minoro também, eu vou falar pra você, bravo. hein? Rodei lá 4 dias, nunca vi 4 turmas. O rodeio nunca acabava a peãozada, tudo de 50 Diferente. montada. E nós de novo, com aquela. 4 turmas de 50. Não é? Não, Verdade, tinha. 4 turmas de 50. Tinha, rapaz, era Maria, não 2h30 tava da manhã, tava tendo montaria, 1h30 da manhã. Aqui não tinha ninguém, só tava só o Donizete, só no camarote. Foi, Na arquibancada tinha mais ninguém. E nós se encontramos também, fazia tempo que não se via. fazia tempo. Você levou uma comida pra nós, não foi? Você que Não, levou? que ela foi o pão com mortadela no boteco. A sobremesa é aquela de sempre, a paçoquinha. Não é? Foi. Paçoquinha rolha que Uma ligava. tubaína. Tubaína. É, Que as rapaz. paçoquinhas de Aí antigamente. encontramos, aí eu falei, rapaz, mentira o Donizete. Eu já vi aquele Uno, eu falei, Uno já não tá suspeito, pode ser o Donizete. Aí eu dei certeza porque tava cheio de adesivo e era branco. Aí eu falei, é o Donizete. É, né? Aí nós se encontrou, e aí, Donizete, o que vai ter? Nós achamos uma mercearia, que também naquela cidade também não tinha supermercado, você lembra? Nós achamos uma mercearia ali, o cara fatiou aquela mortandela. Olha a mortandela, fiquei rotando 3 dias. 3 centímetros de mortandela. Aquilo lá não Com era a cidade. Fanta, não é? Rapaz, foi mesmo. Não, história, hein? Foi, História. foi. Agora você vai falar. Você vai lembrar dessa. Quando o cara me convidou pra ir numa festa lá, mas não traz peão não, que é Foi em Lourdes. Não sei o quê. Foi Lourdes. Eu lembro, Lourdes. cara, capacete. O homem Foi. chama isso? Capacete e no Dr. Herbert, não foi? Nos caras. Ô, Danizete, mas não traz peão não, como é que foi? É. Foi no Lourdes. Nós tava... Pior que ela época. Foi no Brejo Alegre? Não, nós tava em Lourdes, nós foi pra Breja Alegre postando corrida de carro. Eu sei, os meninos Os salvar a vida. meninos, um no vermelho e um branco mesmo. Isso, é. E lá vai nós também, aí, ó. Nós rodado também, peão daquele jeito, sem dia. Primeiro nós já fez aquele, mesma equipe que fazia aquele rodeio, Júlio Magalhães, fazia aqueles rodeios fechados. Isso, é. Já levava vocês, o segurança, vai nós ficando também junto com o segurança. É.
Ali tal, que você falou lá que nós ficou dentro do banheiro. Eita, lugar frio, hein, cara? Foi. Parecia uma câmera fria. Tinha uma bombeira lá que caiu na chapa fina também. Esse aí mesmo. Não, esse aí já foi no Breja Alegre. Breja Alegre. Isso, esse aí nós tá falando Mas de quando o cara me chamou, quando o cara falou assim, ó... Foi em Lourdes. Foi em Lourdes? Foi em Lourdes. Aí a mulher, a senhora segurança tava trabalhando lá, tal. Aí fizeram um panelão de comida, sobrou, a segurança saiada já não gostava muito de ser, né? Porque daquela passagem lá pra trás, né? Foi do baralho que nós metemos uns tapas na mesa lá. Os negão salva-vida lá já não gostavam muito de ser. E você já deu aquele problema com a mulher lá e nós já não tava muito legal visto, bem, né? Bem visto lá. Aí a senhora chamou e falou assim, ô filho, tem uma comidinha dá pra você comer. Mas só tava nós, tava aquele menino cavaleiro de Quatá. Um que foi para os Estados Unidos, tem o outro, David Molinário. O David Molinário. E tem aquele galemãozinho que foi para os Estados Unidos. E tava Maulezinho, mas outro... Foi para os Estados Unidos, não é? Foi o Galeguinho foi. Aí eu falei assim, ó, se não tiver para mim, não tem pros meninos. Aí juntou aquele frango, aquelas coisas, eu fiz a panelada e saí com a panela, que é as de escola. Lá fora com um pratinho, aí nós fizemos um bandeiro. Aquele lá nós já livrou da comida. Aí no outro dia o cara te chamou para ir numa festa chique, não sei, o Donizete, o pessoal que tá participando aí do rodeio e tal, o cara mais chegado, né? Você era meio mídia, e nós pra trás. Aí você falou assim pros caras, ó, não, onde que não cabe meus companheiros, mas não pode levar ninguém. O cara falou, convite é só seu. Eu falei, não, onde não cabe meus companheiros, não cabe ninguém. Aí você já falou, não, então, você já não bora. Isso. Não, que nem eu falo assim, antigamente mesmo, quando voltando lá atrás, né? Se você fosse um peão bom, que não o Buiú, era um cara conhecido, se ele levasse um cara... O cara ia, o Rodriguinho, o cara abraçou a causa comigo, não onde eu ia. Sim. Primeiro você ia, ele ligava na comissão, geralmente o amador era de domingo. Tem um amador, mesmo que não tivesse, leva a traia. Quem sabe se vai ter ou se não vai ter um rodeio, você entendeu? Até um amador, você vai apoiar um menino? Aí o cara, pô, menino. Hoje, antigamente tinha muito isso, né, Buiú? De um cara que nem você, o Tiba. Eu muito. O Tiba, se era um peão bom, não é? Vamos falar aí um Tiba, um cara... Aqui na região mesmo... Não teve um cara igual o Tiba, pode falar, ele é o rei da região e é o rei do rodeio. Acho que o cara que ajudou todo mundo da região foi o Tiba. Não desfaz de ninguém. Até hoje, se você ligar pra ele... É um cara... É da gente mesmo, assim, ó. Não desfaz, não revê, tipo assim, o Buiú é mais duro que o William, mais duro que o Charola, ou o William é mais duro que o Buiú. É o Tiba. É um cara sem Deus. Não, se ele falar que ajeita, ele ajeita. Se ele falar não dá, não precisa nem teimar. Aí nós foi, né? Aí... Nós fomos lá, foi. Voltando lá atrás, nós foi lá nesse evento, aí já comemos, já bebemos. Já 2 vezes que eu faço isso. Tipo assim, mas é verdade, pô. Os caras é meu irmão, pô. Se eu for pra me destacar assim, eu gosto de todo mundo que participou da história da nossa vida, eu gosto. Mas só que pra me destacar os caras que eu mais gosto, assim, que é mais parceiro, que a gente tem mais coisa pra contar, é o Charola e o Ricardo de Coroados. Ricardinho, aí a boiada do Rodrigo Borena, hein? Aí eu capatazão, ele conhece meti um shortão e ó. Aí fala aí aquele dia que nós foi lá em Buritama, lá na Praia da Piranha. Surfar de colchão? Surfar com colchão. Nós tava no rodeio em Lourdes também. Os caras têm história, hein? No rodeio em Lourdes. Você passou pra pegar, o Uno cabe 5 pessoas, nunca vi, foi 9. Rapaz, tinha gente, hein? Aquilo foi descendo, rapaz, gente. E também nós foi lá, parecia que tinha dinheiro. Se meteu uma correntinha, um negócio, e nós sem nada. Nós só surfamos, parecia que tinha dinheiro, mas nada. Barriga daquele jeito também, sem nada pra comer. Nós fomos no balneário, e cadê a esquinha de peixe, uma cervejinha gelada? Nada. E nós boquinha livre, hein? Por falar em cervejinha gelada, como é que foi a história do House lá? Rapaz, onde foi aquilo lá? Como chama aquela cidade? Turiúba. Que rodeio que nós tava no Breja Alegre? Nós tava na Lourdes mesmo. Na Lourdes, aí depois falaram, tem uma cavalgada aqui. É verdade, na Lourdes. Uma cavalgada, uma quermesse, um movimento, as cavalgarias tudo pra quermesse. Aí nós ia comer lá e tal. E nós tinha dinheiro, aquele dia tinha. O rodeio de Lourdes, pra mim, ele tem uma importância tremenda na minha vida. O Rodrigo, quando ele me levou, o Rodriguinho, ele me arrumou um convite lá, cara. Na época, não era nem... Era equipe Roseto, só que não era nem um circuito ainda, cara. Sim. Uma peãozada, ele me arrumou um convite, cara. Que ele nunca deixou... Ele que me abraçou, me levou pro rodeio. Tudo, um pouquinho que eu aprendi foi com ele. Devo tudo do rodeio a ele. E ele me levou nesse rodeio, cara. Foi a primeira vez que eu vi o boi descendo de uns caminhões. Boiado do Fábio Vargas, Bruno Brandão. Que a arena lá é fixa, parece Barretos, parece Adamantina. Um rodeio é diferenciado. Rapaz, e aquilo lá me marcou. O primeiro dia eu fiz uma segunda maior nota. E chegamos lá no rodeio. Eu tinha 16 anos de idade. E o cara da comissão veio e disse que eu não ia montar. Sim. Falou, você é de menor, você não pode montar. Cadê seu RG? E eu fiquei escondido.
Na época ainda quem passou minha corda, eu fiquei escondido, não ponho chapéu, não ponho nada, sem espora. O Rodrigo falou, fica escondido. Ele falou, ó, lá no fundo dos bretes eu vou pegar seu documento que eu quero ver mesmo. Eu falei, aí o Rodrigo falou, ó, você manda o louco no cara. Você fala, rapaz, eu vivo do rodeio. Ele falou, rapaz, sua cara, rapaz. Tá nascendo uns penugins no seu bigode agora. Como que você vive do rodeio? E o cara ficou na minha cola, cara. E o cara andando no fundo do brete, eu escondido. Uma peãozada. Sorte com o Alex Frias e o Osmir. O Osmir viu que eu ia no tornado, o boi do Fábio, um boizão do chifrão. O Osmir vai saber. Era um boizão, a máquina dava só um pulo e pulava na direita. E eu meti a bota, desci, já mandei uma dança. Ah, no outro dia, no sorteio, fui tomar um banho, os caras reuniram na cadeira, que nem nós estávamos assim. O cara que queria me cortar pediu pra pegar o meu sorteio. Me chamando no sorteio, o Henrique Moraes. Ele lá. Aí me chamando pra ir no sorteio. Eu falei, não, pode pegar meu sorteio. O cara queria me tirar um dia antes. Aí eu fiz a segunda maior. Tem que lembrar, seu Sérgio Café, que era da comissão. Café. Me conheceu lá na padaria. Café. E o cara que queria me tirar me pegou o sorteio no outro dia. Aí, rapaz, aquele rodeio tem essa lembrança aí. Aí eu entrei pra dentro do banheiro pra tomar um banho. O Rodrigo falou, rapaz, você tem que dar uma atenção aí pros caras, rapaz. O cara que é do rodeio aí. Eu falei, eu não, o cara queria me tesourar ontem. Ele falou, mas não é assim, rapaz. Você não é, tá começando agora. Você tem que ali fazer um papagaio ali, vender um picolé, né? Um algodão ali, né? Fazer uma mídia. Aí eu peguei e vazei. Essa é a lembrança, né? Mas voltando lá atrás. No house. E lá vai nós também. Aí na cidade, no domingo, foi no domingo, né? Cavalgado, né? Não tinha restaurante, não tinha nada pra nós comer. Nem pão com mortandela, que nós assassino era pão com mortandela. Aí você, pá, com seu contato, descobriu a cavalgada. Aí nós foi na cavalgada, os do salva-vida, que os meninos também não pode esquecer. Nós já meteu um short e já cortou nós. Uma bermuda, Jeff e Jean, você é doido. Aí você falou assim, como que você vai numa cavalgada, como nós vai... Porque só come na cavalgada quem é cavaleiro, né? E como que nós vai de cavaleiro de bermuda? Aí o Donizete falou, ó, mete uma trainha aí, pã mesmo, aqui ó, cintinha por dentro, e nós já se engomou, né? Se engomou. E a do dinheiro, eu vou contar do dinheiro antes. Aí nós já chegamos lá, tal. Aí meti um chapéu. Os caras pareciam que nós tava, só faltou o lenço pra falar que era da comitiva, né? Aí nós chegou lá no negócio, aí lembra, nós não bebia, nem eu, nem o Jean. Aí você também era mais patrão, você tinha uma moedinha, você falou, vou começar com a rodada da bebida. Deu R$100 pra mim, pro Jeff, pro Jean, como nós era mais novo, aí nós era mais que fazia as coisas. E lá vai nós com R$100, eu esqueci de devolver o troco pra você, sentamos na mesa. Eu tô quieto, aí, sentamos na mesa aqui, aí o Jeff já era molecão, né, só ficava brincando e bagunçando, acho que tinha uns 17, 18 anos. Aí você falou, rapaz do céu, hein, a cerveja aí subiu pra caramba, e tá cara pra caramba. Você deu R$100 e tinha um monte de troco, né? Aí ele falou, rapaz, a cerveja subiu, hein, Charola? Falou, caramba! O troco, eu tava com o troco no bolso, o dono falou, rapaz, Charola, velho, vai partir pro meu troco, eu só tenho esse pra ir embora pra casa. Aí acabamos, aí nós já representou, parecia que nós tava lá, né, ficou beirando os cavalos, tiramos umas fotos, o cara fazia de conta que nós tava participando da cavalgada, né? Verdade. Aí catamos um pratinho de marmita, batemos com a coquinha ali, beleza. Aí depois que você acaba, você escova o dente. Como vai escovar o dente lá? Nós não tinha nem escova. Aí você falou, é um house. Você abriu um house de menta verde, lembro como fosse hoje. O house tem 10, não é, Donizete? É 10 house, hein? Pô, não vai Buiu, você sabe o que ele fez, William? Tirou o canivete. Tirou o canivete, abriu um house, picou o house pra 6, sobrou, aí ele guardou 9. Aí ele falou, rapaz, nós tem mais rodeio pra frente aí, pai, nós vai comer tudo o house. Eu falei assim, tem 10 house, nós tá em 6, vai sobrar 4 pra ele. Não, ele arrancou um, guardou 9 no bolso. E picotou que nem breu quando você passava na porta americana com álcool. Aí, deu um farelinho quase que passou. Sorte que eu segurei o meu no dente, ia passando direto, Donizete. Aí ele falou assim, não, e os rodeios que nós vai pra frente? Eu falei, rapaz, nós vai em 10 rodeios que esse... Tem mais 9 rodeios então pra nós ir que esse house, porque você tá doido? Não, ele só deu um e picou. Você tá doido, pai. Não, é cada armada, menino do céu. Fazia tempo que não dava risada. Não é bom, não é? O tal do rodeio tem história, Pra né? contar, você fica o dia inteiro aqui só pra contar de história. É muita história também. Bom demais, hein? Ô filho, pede pra mulher do tio encher esse copo ali pra ele, por favor. Fala que a gasolina acabou aqui. Daí deixa eu lá encher pra você. Não, menino vai. Da época nossa também, você chegava no rodeio, você via Obrigado, aqueles caras, antigamente, né? O Formiga, né? Que foi um cara, né? A maré era um prazer, né, cara? Você vê esses caras, né? Era diferente, né? Acho que o Formiga passava no trevo do Ouro Verde e já levava uma moto. Ele e o Goerê, acho que ganhou tudo o aqui. Clebinho de baixo, né? Clebinho também. Bom, né? Você se inspirou em quem? Antes de eu voltar no Buiú ali. Eu cresci vendo o Formiga ganhar aqui no Ouro Verde, né? É. Formiga aqui pra nós era referência. Formiga, todo ano chegava no Ouro Verde, ou ele era campeão, ou ele tava entre os 5. E nós era molecado, só ficava no meio deles ali. Aí você...
Começou a ver eles Aí aqui. nós via ele montar, foi rapaz. Você morava né? na cidade ou você morou no sítio? Eu morava na cidade, só que o pai tinha um sítio que ficava no fundo de onde que o pessoal largava os boi de rodeio. Sim. Aí sempre tava tendo rodeio, o boiada ficava ali, sempre ficava pro meio, né? Rapaz, que gostoso a gente ir no lugar que os caras levavam boiada, né? Ave Eu lembro Maria. que eu era molequinho. Eles tocavam na estrada, mas nós ia tudo correndo atrás. E aí não tinha caminhão. É. Boiada e a tocada. Isso. Boiada E a boiada educada, entrava Educada, certinho, né? Ô, eu lembro, rapaz, naquele Santópolis ali, a boiada passava no meio da cidade certinho, assim, ó. Não desviava nem nada, ia certinho pro rodeio. Aquela boiada do Toninho Mas lá no Rio de Janeiro, eles tocavam no meio da avenida, moço. Dava gosto de ver tão educado. É, e nós pegávamos um pedaço de pau ali em Santópolis, porque o rodeio era pago primeiro. Aí nós pegávamos um Pra entrar pedacinho de junto. pau e entrava junto. Raiando com a boiada e entrava na culatra. Eu acho que, rapaz, Não, aqui o senhor tava. do rodeio até hoje eu amo, cara. Só que eu acho que igual a época nossa, não. Acho que quem viveu lá atrás, do começo até hoje, vê a mudança que nem eu que tava nem no você rodeio, falou mesmo, via a mudança do o cara rodeio. não. Que você gostou daquele comentário que o cara fez lá no outro vídeo lá. O cara não tem a história. Tem história de amarrar um colchão e num trevo. Não. Pegar uma carona. Ó, nós pra montar em boi, ó. Hoje em dia E nem num fica no caminhão, hotel, Dava né? carona ali no trevo, nós descia lá na pista, na fazenda do Paulinho. Descia a pé com o bolso nas costas. Foi outro lugar também que eu tenho muito a agradecer, Dona Ivete. É. A mãe do Paulinho, o povo do Paulinho ali. Foi onde começou tudo a história nossa de rodeio, né? Paulo Chagas ali. Paulo Chagas. Hoje um grande Paulinho- juiz aí, veterinário, né? Ele chegou a montar no boi também ou não? Cara, Ele o só- Paulinho chegou a montar no ego, mas quando ele montou aqui, eu fiquei um tempo fora de Dracena pro Mato Grosso, eu não cheguei a ver não, mas ele chegou a montar assim, ele, o Gerson, É. outro cara também, né, que Ave Maria. O Gerson era bom na capa, né? O Gerson, né? Muita história pra na contar capa. o Gerson. O Gerson, você fala, vamos montar num boi aí, deixa o resto comigo, ele dá sedem e pula lá na cara. Com a cara de preguiça que ele tem, ele era ligeiro. O Gerson era bom na cara. O Paulinho foi onde começou Ele vai vir tudo, aqui né? daqui a pouco ou não? Diz ele que ia aparecer aí, É, vamos sim. ver. É, ele tá meio corrido, ele falou que talvez vinha, talvez A não. última vez que eu vi o Gerson foi num rodeio de... Aquele rodeio que você falou agora há pouco ali, é na Ceruva, Seria. é Junqueirópolis. Aí nós estávamos até na culatra de um acarajé lá, né? Que só tem na Bahia e tal. Aí depois nós achou lá uma mulher que fazia acarajé lá, eu e o Gersinho, a mulher dele. Aí nós caiu nesse acarajé lá. Rapaz, como que o rodeio modernizou, você vinha do pão com a mortandela, você tá caçando acarajé no rodeio. Você viu como é que eu subi de grau? Não, o homem ele virou comentarista, né? Ele era outro nível, né? Você não vê? Ele já tinha até camarim por último, né? Chega camarim já, igual o Márcio Brasil. Todo mundo, né? O cara do tempo que vem, né? Na batalha, na luta, né? E hoje o programa dele, pra mim mesmo aí, eu sou um seguidor fanático. né? Ah, eu gosto também. É peãozada, tudo Ele que... puxa coisa da antiga, né? É o que nós tá com o que você tava falando. Cara duro, né, Isso, que é. hoje, até hoje, pra mim aí é... Relembrando as pessoas que é esquecido, né? Doidinho, né? Igual esse dia você fez lá, tinha o Edson Avelino. Semana passada foi do Maria, é Formiga. verdade, Semana passada você soltou do Formiga, né? Tanta coisa que você olha mesmo, passa um filme na cabeça da gente, né, Donizete? Um filme e aquilo ali foi realidade, né? Ó, bicho, eu admiro todos eles, né? Todos Não, que sim. faz o programa, né? Faz o materialzinho no YouTube, eu admiro, assisto alguma coisa, né? Eu acho que falta mais ainda. Eu acho que tem que ter mais gente ainda contando história de peão antigo, porque foi uma verdadeira batalha que vocês travaram ali, né? Que nós travamos, né? Então, bicho, todos nós temos história, né? Todos nós, isso aqui é suco, viu, de maracujá, o pessoal que tá Sucão assistindo aí de é suco, maracujá. viu? A mulher que quer que eu beba água. Isso é pra dar uma quebrada? Não, é pra beber água mesmo, que nós não bebeu água. Nós Esse bicho amarelo duro aí não tem nem capacete que vê dele não, hein? não tem É suco de maracujá, diz ele. suco de maracujá. Doido, é. Tá faltando mais gente ainda trazendo história de pessoas, de cowboys antigos, né? Porque todos os cowboys, independente dele ter ganhado uma moto, 2, 10 ou 50 ou nenhuma, todos eles têm história, Tem história. né? Quando você desceu do Busão lá no Caiuá. busão lá no Caiuá, lá, eu tinha que andar 3 km. É história, pô. Aí aquele asfalto Né? tava quente, hein, Donizete? Tava molinho, o asfalto grudou tudo na minha botina, hein? Sério. O asfalto. O cara falou assim, ó, tem um menino que vai descer no Caiuá aí. Eu falei, ué, tio, tem que entrar aí. Ele falou, não, o ônibus não entra aí no Caiuá, não. Será que é caso de um presídio lá, será? Rapaz, o cara Pode falou, o ser. busão não entra não, hein? Aí a hora que eu já descia, já olhei a placa, 3 km. Eu falei, Jesus Cristo, colchão, bolso. chapéu. na Traia. Rapaz do Tem céu. uma vez nós foi em Caiuá também, o alojamento era no velório.
Falei, quem vai dormir dentro desse trem? Vou nada. Alojamento no velório? No velório. Isso é história, Que cara. era eu, Juliano Avelino, o Tibum. Falei, vocês querem ir? Vocês fazem, eu não vou caçar outro lugar pra dormir, não vou aí não. De novo, falar a verdade pra você, Rapaz, olha a plaquinha lá, velório municipal de Caiuá. Falei, numa época quem dessa, vai aqueles aí? canão, hein? Vou nada. esse fio, aquele canão batia lá. E naquele, Eu fui no rodeio em Paraná, Itaciba também desse dormi no jeito. ginásio de esporte. Só um joelho na parede, não tinha nada de fio na energia. Só que hoje tem um negócio, né, que o rodeio modernizou bastante, mas eu sou a favor, né, porque estrela da arena é os peão, né, cara? É Os peão e verdade. os touros, né? Todos são ali, são o principal, né, do evento, mas igual o peão tem que ter valor, sim, né? Que nem você estava falando, Tem que você ter estava valor. comentando, você é um cara mais da antiga e tudo. Imagina uns peão desses com tratamento, aqueles peão antigo com tratamento de Cê é hoje. doido. Hã? Tem que ter, tem que Aqueles caras da antiga mesmo fazer um exercício. Cara, o boi podia voar. nada contra, rapaz. né, Donizete? Mas um exemplo. Hoje qualquer dupla aí vai lá hoje é 100, 200, 500 mil, né, cara? Então quer dizer, o cantor vai no rodeio através do rodeio, do peão. Do peão. Então acho que o peão tem Se que não ser tiver- valorizado hoje, sim, e merece, né? Tanto peão como boi, né? Melhorou Concordo. muito, né? Muito, verdade. muito. Concordo. Porque não adianta um peão Pegasse bom aqueles também e um peão- boi ruim, né? Não, É, Charola, pegasse aquele peão das antigas mesmo. E fazer isso uma academia. O que esses caras Pode ser esse fazem da hoje. região que nós tava comentando ali, ó. Profissionalizar eles. né? Que os caras eram na raça mesmo. Que Você nem nós podia tava ver que comentando arrancava, aí desses batia e peão chegava tudinho aqui da a região que lá. nós tava falando ali, ó. Você, o mas buiú. não é, né, que também, Ca- se for ver, Rapaz. tem um lado do lá atrás e o lado hoje, né? Porque lá o lado lá atrás, vamos dar um exemplo. Antigamente um cara, um tropeiro aí, igual daquela época lá, ele levava metade no caminhão, ele levava boi pra experimentar, boi que tinha pulado só em fazenda. Né? Boi que tinha pulado só em fazenda. Chegar lá não tinha dessa não, Moreno. Tinha que passar a corda e o trem, né? Então acho que tudo mudou, né, cara? E hoje é... E a boiada antigamente era mais dura, né? Ali tinha boi que fartava, rapaz, virado dos avessos, hein? Por falar em boi mais duro, qual que é o boi mais duro que você já montou e o boi mais duro que você viu pular, que você admirava, que você admira? Rapaz, acho que o boi mais duro que eu montei foi o Chef Tan. Na fase ali, na Fapidra ali. Foi o boi mais duro que eu montei. O boi Ah, que já montei muito boi duro, mas... Chef Tan, pra quem não sabe, é aquele boi que o menino lá, o Silvano montou nele. É, do Rogério. E ele ficou mais tempo do lado dele do que em cima, né? E Boi pra como que é analisar aquela montaria? Você, na sua Cara, experiência como juiz. olha, ô Donizete, sem palavra, né? É. Silvano, né? O cara... Garra e tal, etc e tal. E técnica, né? Porque as duas, três soltadas que ele deu lá na barriga daquele boi não é pra qualquer um, não. É, Né? Só mas eu Silvano mesmo. falo assim, ó, hoje o análise das montarias é intensidade, pulo, coice, giro e tal, né? Mais ou menos assim que é analisado, né? Sim. Só que ali não teve muita elegância, foi uma montaria meio pelejada, o boi pulou pra frente prancheando. Assim, como é que seria analisado aquela montada? Porque se for ver no critério, nos Estados Unidos, critério PBR, americana, não teria que dar nota que foi uma montaria feia, assim, tipo, ele ficou mais do lado, né? Pela técnica de hoje, tipo assim, né? Um boi pranchou muito, né? Então ele não teve os 5 quesitos, né? Uhum, é. Ele não teve o giro, né? É um boi que pra quem montou em boi sabe o que nós tá falando aqui, foi um boi tipo assim, difícil de montar, né? Mas igual ele parou, se é hoje pelo que o pessoal julga, Você montou naquele boi bezerrinho, né? Montei. Como Aquele que foi boi dele fala- a não, vinda dele pra cá? Na cara pra trás, voltou no brejo. Ele sempre Aquele foi boi, ruim? né? Sempre. É? você não lembra quando ele desmaiou com o Alex lá de Ah, olha, Alex Trindade, no Colorado. lá, não, no Barreto, eu acho que foi. Foi no Colorado, foi no Colorado. Na final do Colorado. Não era fácil, Aquele boi não, lá, era um boi E o muito... Zequinha tava na fase. muito hein? pulador. Zequinha não caiu Quem- no boi, mas nem na Era um boi estilingada. muito aquele boi pulador, foi mas feito não era por aquele nós boi lá. fácil de Lá em montar, casa, não. lá do Monte Castelo. Foi, no Pinta, né? Lá no Pinto, no Rodolfo, também um fazedor de boi também, tremendo. E um cara também que É. devo muito, vivi lá mais de 15 anos, mais de 14, 15 anos montando em boi ali com ele. Sim. O cara fazedor de boi mesmo, e o boi foi feito na mão dele. Uhum. Veio refugado um cara, nós foi lá no pasto, é eu, ele e o Rodriguinho. Ah, eu penso assim comigo, o rodeio hoje. Antigamente, tropeiro queria pelar peão e peão queria desafiar tropeiro, entre aspas. Uhum. Se tivesse um touro respeitado lá, o cara que era bom, ele queria parar naquele touro. É. Ó, o Donizete quebrou o tabu, tá o touro de fulano lá. Hoje, no meu ponto de vista, nada contra ninguém, não tô falando mal de ninguém, mas hoje virou rivalidade entre boi com boi. Tropeiro com tropeiro. É rivalidade mesmo de tropeiro, De né? tropeiro, né? Então hoje tropeiro não tá nem aí se vai... E quem quebrou o tabu dele foi o Rodriguinho. Assim que ele comprou, o É. Leonardo da LMO também, um tropeiraço também. Leonardo Moremoto. Vendia muito boi pro neto. Rapaz, na região tinha boi duro, hein? O Leonardo.
Ah, teve muita boiadura, né, E cara? o Rodriguinho, ele foi lá e comprou do Pinta, o Leonardo veio e comprou lá no... 4 boi, levou 4 boi. Sei. Levou um boi garoto desafeto, levou 4 boi. E o Galante? Essa Foi aí, junto ou não? O Galante era duro, hein? Foi. Era bom também. Mas, não, o Galante já era lá da vila. O Galante era de Era lá de dependência, dependência de um rapazinho que amarrava na Criava corda o na boi lá, corda, era da que era corda. mesmo. Era de corda, era bom. E levou no rodeio e o Rodriguinho chegou lá e pegou ele. O Rodriguinho sabia o defeito da proteção do boi, aquele boi tinha problema muito na porteira. Uhum. Você dava um porteirão, ele caiu por cima do cara mesmo. Ele caiu por cima de mim uma vez deu na minha cara, outra vez caiu por cima. Ele Sei. empinava muito e desceu em cima de mim assim. Sei. O Rodriguinho quebrou ele na porteira, os 4 primeiros pular. O Rodriguinho mandou, tinha um carreira pra trás aqui mesmo. O Rodriguinho é duro. E veio cobrindo ele, parou nele. Ele quebrou o tabu dele no rodeio, foi o Você Rodrigo. sabe quem parou Rodrigo de nele Oliveira. também? Que era garrotão? É, Meu irmão lá no Ases, no Amador, ganhou o Amador nele, você lembra? É, chefe, E o Rodriguinho pegou Seu ele. irmão não vingou, não? Ele quebrou a mão, É mesmo? quebrou a mão aqui, aí tentou montar com a outra mão, aí não Você deu vê, conta, falando em oásis, o abandonou. rodeio do Amador, eu lembro, né, cara? Você lembra? Meu irmão ganhou? Lembro e... Do que ganhou ele. Igual o Paulinho Chagas já tinha uma boiada cabeceira, hein? Aquele cara, se é hoje, É. eu vou falar a verdade pra você. Eu lembro da boiada dele. Aquela boiada que você foi lá em casa lá. O Zé Luiz, que fala muito da vaiada dele, hein? Não, o Paulinho tinha uns trem ranço. Pulador, hein? Que roubaram a sua traia, que você ficou Roubaram bem nós bravo. lá em Luziano. Eu, a minha, do Zé, do Zói. Ui, Nossa velho. Senhora. Aí você- E nós, de noite, nós fomos achar nossa traia pra montar em boi. Ui, velho. Eu Pra você lembro ver como que era disso. sofrido. O Paulinho lembro comprou um boi, chamava, se eu não me engano, pra mim não falar bobeira aqui, bem bolado. Ele comprou uns par de O Cid Tyson era Marcelo. dele? O Tyson? Era. Era dele, né? Era o boi mais duro que tinha lá. Ah, eu na minha concepção aqui de boi mais duro do Paulinho, pra mim não falar bobeira, cara, é duro. Ele tinha um boizinho que chamava Swing, cara. Eu lembro. O swing pulou na final É. lá. Você que montou nele na final? Não, foi um rapazinho lá, era um boi duro, né? Um boi derrubador, um suicinho ligeiro. Você ganhou aquele rodeio, né? Ganhei aquele rodeio. Você montou no quê? No drive na final? Eu não lembro Da se marca foi no 70? drive. Eu sei que foi no boi da marca 70, mas eu não Um vou boi lembrar preto o de nome, cupinzinho. É. Um boizinho preto de cupim. Eu não vou lembrar o nome, mas foi no boi dele. Foi, você ganhou ele aquele rodeio num boi preto de cupim. Eu acho que foi no Cupim, mas drive-in. Não lembro o Foi nome drive. do boi não, mas é. Só que o Paulinho tinha uns boi Eu duros lembro pra do mim. swing. E o Swing. Tyson, quem sortou o Tyson lá, não sei se foi nesse mesmo ano, mas o Rafael Moura sortou ele. Rapaz, e aquele povo Tony Matos tinha uns boi duros. O hein? Rafael Moura sortou ele. Ele tinha um tal de Al Capone, Dinamite, aquele Mato Grosso. Nossa senhora. O Capone era o pintado. Era o pintado. Bem grande, Rapaz, aquele boi parecendo uma prancheado. vacona, né? Cê tá louco, Ele aquele fazia boi- aqui, né? Nossa senhora, aquilo lá era pranchear, amor. Era pra Não era boi aqui, aquele lá E era pranchear, bem grande, não era? duro. Era grande. Dava beirava umas 30 arroba, né? Não, ele teve uns pulava parnel dinamite. Outro boi que ele teve lá, e quem é pionzado aí da época aí mesmo, que nós viu pular muito. Eu não cheguei a montar naquele boi lá não, mas eu vi ele derrubar muito peão duro. Aquele chacal dele. Chacal, lá dando uma lambada aqui, né? Sabe quem montou nele e parou nele? Você lembrou dele agora, o Nego Tobi do Mato O Grosso. nego top, o nego era bom. Ali na Panorama, ele montou nele, o Chacal, ele dava um pulo assim, vinha no pé do porteireiro aqui, ele vinha dando uma lambada aqui, sabe? E o cara tinha que adiantar bem nele aqui, porque senão ele jogava o cara fora da Cara, hora. nós conversando aqui, passa um filme, né, cara? Era. Na cabeça da gente, Você né? montou uma vez no Marrone, no Bruno Marrone, não montou? No Montei. Marcelo aqui? Isso foi no Ouro Verde, não foi? Ele era bom de nota Era, demais. da na conta. direita, hein? Ixi, Na aquilo é mão uma do delícia. Buiu, hein? O Buiu só escorou, deve ter... chamava Babalu, aquele lá, se é hoje é o Na sonho direita, de na peão, direita? Tem aqueles araçados do Marcelo também na época, hein? Cowboy Tatuapu. Coveiro? Cowboy, Coveiro, Coveiro e Não, o Tatuapu. coveiro não prestava não, saía pulando pra frente. o Tatuapu era o duro, hein? O cowboy também era Era os pro boi lado. derrubador, né? Agora o cowboy era pro lado. cowboy Agora era esse final, né? Marrone, de quem que era esse Marrone mesmo? Era do Marcelo. Do Marcelo, Marcelo né? Marques. Era do Esse, Marcelo. ele era meio Banana, é. Quem montou muito nele, que ele vai lembrar aí, que ele assiste nós direto. O Nildo. O Nildo é o irmão do Catuaba. Do Catuaba. É, fez uma montada Ó, nele. Ele mas- é estiloso, o Nildo. Não sei porque ele parou Mas de você montar. vê, né, cara? O Se a gente Marrone na fala, época. né? Igual o pai do Devaldo. O pai do Devaldo. Seu tinha uns- Oreste? Seu Vinado Velho Oreste. Ah, aquele homem tinha uns boi duros, hein, Morena? Tinha. E eu nunca vou esquecer, cara. Ele falou que o Devaldo só ia pro rodeio o dia que tava bom. E foi verdade mesmo. Mas É. merecedor também, né, cara? E o pai dele tinha uns boi duros, hein? Ai, ai, ai. O Rodriguinho fala, hein? Tinha uns boi Rodriguinho duros e fala bravos, desse hein? cara, hein? Ah, pai, que eu sou meio assim pra lembrar o nome de boi, mas ele tinha um boi lá, eu lembro até a história. Teve um rodeio lá na cidade lá do pai dele lá, e na final, rapaz, o boi entrou nessa final e pegou esse boi. E o boi, rapaz, eu vou falar a verdade pra você, ó, pra você ver aquela época como que era, né? Se é hoje, o nego não montava naquele boi que ele montou nunca. E o rodeio rachado, mas se você não montasse naquela época, você não era peão.
E o boy montou nesse boi, rapaz. Não dizer certo, esse boi patrolou o boy, quebrou o braço. É nada, meu. Mas era duro, hein? O boy juiz? O boy juiz. Acho que o boi aposentou naquele boi do Gerson, né? O Cobra, Cobra, né? né, cara? Quebrou o joelho dele, Então, né? mas pra você ver, um boi daquele hoje não pula em rodeio nenhum mais, né? Hoje, do nível que tá o rodeio aí, um boi daquele lá, Deus me livre, era sujo demais. E o boy, você vê ele direto? Eu tenho muita amizade com aquele cara, sabe, ô Donizete? O cara pra mim é exemplo e um cara que eu vou falar a verdade pra você, merecedor de estar onde tá hoje. É. Muito merecedor. O cara fera. ele Sem é palavras. um- Ele, o eu Tiba, esses gosto caras aí, o muito Boy dele. Maria. E outra, pra mim hoje, não vou falar o primeiro, né, que tem vários juízes aí, mas tá entre uns 5 melhor pra mim. Os 3 no melhores, Brasil. tá, com certeza. Tá nos 5 ali. Ele é bom, hein? É diferente. Ele é bom. Porque a história dele a gente conhece ele desde pequeno, fomos criados junto, é a história dele aí. Então, às vezes, a história de vida dele não deixou ele ser o peão que ele gostava de ser, né? Sim. E hoje Deus abriu as portas pra ele em outro lugar, mas merecedor. Olha, mano, tem história também. É. Ixi, rapaz, se eu vou contar aqui a história daquele cara lá. Eu lembro uma vez, rapaz, que ele parou num boi lá da Mantina pra um rodeião pesado, moço. E ele parou no boi, moço. Parou no boi, o cara cortou, ele não sei se cortou nas cordas, se cortou que apelou, e esse cara ficou bravo, moço. Eu acho que ele ganhava o rodeio. É, né? Não lembro o juiz quem que era, cara. E esse cara entrou pro fundo dos bretes bravo, pai, queria brigar e nós ajeita daqui, ajeita ali. Mas na hora que nós viu que não tinha mais jeito, nós falou pra ele, então você entra lá e briga com esse cara. Na hora, pai, aquela vozona grossa. Não, rapaz, larga a mão pra lá, não sei o quê. E se ele querer, dá, hein? Que ele é Não, grande, mas ele é não, formão. mas aquietou Mas é o na cara hora. do bem. É bravo, É o cara do bem. Sabe, assim, a gente conta isso daqui hoje, que é a história que a gente olha hoje aqui, dá risada, né, cara? É gostoso, né? Não, o rodeio tem história, rapaz, Aí você tá Onde bravo, você então guarda vai lá no e briga. Ah, Tá não vou bravo, você vai lá e briga então, hein, O boy? dinheiro Pelo que amor você de Deus, na ganha, hora as ele coisas já... que você ganha, vai tudo embora. Mas Vai, as você histórias chegou a montar da junto com ele, ô, amizade, Buiu? Cheguei, nós É? jogamos muito, vixe, rapaz. Eita, boy. Você falando também do cobra aí, boy, rapaz, eu vi ele pisando na sua fivela, jogou a fivela lá longe, lá na arena, Nossa lá embaixo, lá Senhora, no. pisou aqui, ó. Pisou na barriga, Aquele fivela. era chato, A fivela voou lá longe, fora da É que eu arena. falo pra você, hoje tem uns boi que... Parece uma onça do Gerson. Ah, não, mas nada a ver com o Acho que o cobra. estranho não, não não, deve não, ver. não, O cobra saía aqui de lambada. Esperneava e prancheava com você. Ele te catava no pé no alto. Ele arrancava nos pés. Nos pés. O machucado mais grave que você teve foi essa aí? Porque você machucou grave uma vez. Cara, eu tive machucado grave mesmo, eu tive 2. Quando eu trinquei o Sim, rosto. dessa aí que eu sei. E a vez que o boi do Paulo pisou na minha perna, cara. Aí foi onde veio o motivo de eu parar, né? Ah, Afetou um nervo das costas, aí tinha que ficar na Sei. base de 4, 5 anos só de tratamento. Aí eu já tava na idade já lá em cima e eu fiz as contas, não compensava, né, ô Donizete? Porque hoje, queira ou não queira, a cabeça pensa. Só que o corpo se aguentar é um 2, né? É. Mal vou falar a verdade pra você, esses boizão aí de 88, 89, hoje se dá um pique aí, eu acho que eu vou bem. Aí, ó. É. Ah, vou, tô falando pra você. Você não tava muito apertado, né, velho? Tropeirado não gostava muito do seu, não porque você gostava por apertava, causa né? disso, mas é que eu falo pra você, né, cara? A coisa evoluiu tanto que se é hoje mesmo, eu vou falar a verdade pra você. Qual que é a vantagem de você apertar e montar mais leve? Donizete, igual eu fala? falei pra você, aquela época lá era muita rivalidade, né? Entre aspas, tropeiro e peão. Tropeiro gostava de pelar peão mesmo, né? Aquela época, né? E peãozado não gostava de cair de boi, então apertar, queira ou não queira, tinha boi que sentia, né? Só que tinha boi que eu vou falar a verdade pra você. Vou contar uma prosa aqui uma vez, nós fomos no rodeio lá em... Não lembro o nome da cidade, no rodeio do Paulo. Foi eu e o Tibo, rapaz. Chegou lá, pô, eu vim parando uns boizão lá, e chegou na final lá, ele põe um tal de cassino. E esse boi põe todo dia, nego sortava, pai. E eu perguntei pro Do Alisson. Paulo? É. É o pintado? É. E eu perguntei pro Alisson se esse boizão negro tá soltando. Ele falou, é bem duro e bravo. Eu falei, mas não é... Porque naquela época também tinha uns treinos lá que dava medo, hein? Aí não, eu falei, então você é pulador, eu vou, menino. Ele boi foi eu passar no meio do chifre dele, no meio das mãos dele, levou na arena, trouxe de volta. Eu sei que de lá pra cá nós vindo viajar. Tipo, eu passava num buraco, falei, vai devagar. Tudo dolorido. Dolorido, moço. Eu fiquei quase 2 semanas sem ir pra rodeio, tudo dolorido. Então. Marrotou mesmo, velho. Você judiava, né? Aquela época lá, que já era judiar aqui. Do seu tempo, que é o mesmo meu, podia botar 2, 3, Não, 4 podia na pôr a corda. 4 na corda pra apertar. Podia pôr a 4. Eu lembro daquele Fabrício Alves, que aquele cara também é fenômeno, né? Muitos, né? Tem muitos peões. Se a gente for falar, a gente não fala nem da história da gente, fala só desses caras, né? Tem bastante. Aquele cara amarrava boi demais, moço. É. Ele, o Rogério, né? Tinha uns caras aí que. Então, você apertava igual outro cara, que eu vou falar a verdade pra você. Não tá mais aqui, mas aquele cara da Goiás devia montar em boi, final de Sidney. E aquele cara tinha um macete de apertar boi. Tinha. Apertava. Então o boi sentia. Só que nesse intervalo que boi sentia, você sentia mais, né, cara?
Então aquilo lá, eu acho hoje que esse negócio de apertar boi é bobeira. É técnica hoje, né? Não é disputar força com boi, Ó, ao meu entender, é bailar em cima dele, né? pelo que eu percebi, o apertar o boi sente, o boi já não sai o 100% dele. Não sai. Mas, por outro lado, você sente também. Você sente mais Porque do que o boi. você toma muito tranco. muito tranco. E na hora que ele afastar da corda também, né? na hora que você dá uma afastada da corda, mas é uma lambada, é um balão. Não, a reação é lenta, né? Não dá porque você tá apertado. Então, resumindo, eu acho que apertar boi é bobeira. Também acho. Hoje O doido nunca É apertou. o que eu e ia foi falar o cara agora. que Você mais- puxa lá atrás, lá, ó. Formiguinha nunca Formiguinha, puxa o Paulo aí, Goerê finado, Paulo também. Henrique, Linhares, pra você ver que Goerê esse não cara aperta, não tava. Goerê, né? O Malemar encosta aqui o Doidinho Goerê. mesmo era só. Das Só vezes que eu encosta. apertei corda pra todo Acho que o mundo cara deles, mais né? técnico que teve nessa região foi o Goerê, né? É, né? O Goerê a vida inteira montou do mesmo Não, jeito, hein, pelo amor bicho? de Deus, fenômeno. Teve muito, né? Você é louco. É enorme também, né? O Goerê Muito ponhava cara aquele bom. bracinho na frente da cara aqui e entrava na corda, filho. Aí ele era bom. E ele é aquele jeitão de jogar o Tem braço muito aqui. cara bom na nossa região, né? Tem um cara que eu acho que você lembra que é da época nossa, igual o Paulo Bonito de Tupã. Nossa Aquele cara era Senhora, fenômeno. demais. bom. É Paulo Alves de Andrade. Paulo Alves de Andrade. E ele é flex, ele vai nos dois, ele vai no cavalo e no boi. ele mesmo Eu fui no rodeio em Acri, ele experimentou 4 cavalos pro Adalto Mazo, da 70, que é dali, né? Sim, é. Ele montou em 4, de dia tava eu e o Coelho nesse rodeio, fui com os gordos da 3E. Sei. E ele montou em 4 cavalos, 6 horas da tarde, pegou um chapéuzinho do Coelho e depois foi no letreiro, rapaz, da Livramento, acabar de comprar no leilão, rapaz. Sem nada, sem colete na cara limpa. Eu falei, rapaz, franzininho. Tinha E muito, viajou, parou nos 4 cavalos. E no boi ainda tirou uns 7 segundos. Eu falei, esse cara aí, se fosse no Ó, rodeio, valendo já tinha entrado, já no 5. Ele A parou em época 4 nossa de molecada descia num carro de lá, ó, pra você ver, ó. Quem é dessa época vai saber o que eu tô falando pra você ver, ó. Descia, ó, Formiga, Paulo Bonito, Maguila, que era outro cara também pra montar no boi. Ganhou tudo aqui. Ganhou tudo, fenômeno, canhoteiro, podia pular, duro. Pra baixo aqui ganhou. Rapaz, eu sei que no carro descia esses 3, 4 ali, tinha um Clebinho de baixo ali também. bom. Clebson Os caras Rogério. desciam aqui, os caras montavam no Jefferson boi. mesmo. Mota. Jefferson Mota. Na verdade, esses caras aí que você falou, já vem ganhar um pouco mais pra frente aqui. Mas esses caras que você falou, na verdade, eles ganharam tudo. De panorama aqui, a região aqui, ganhou tudo. Esses 5 que você falou aí. Formiga eu era moleque, eu nunca vou esquecer quando ele ganhou aquela Silverado, cara. Não Chegou no prudente. panorama pra nós, era um orgulho ver aqueles caras ali, sabe? A gente Escrito na porta, né? gostava, Silverado de campeões, não tá escrito? Não tá no trem desse aí. Tava escrito na porta, Silverado de Silverado de Campeões, campeão. né? Aí eu tava montando num rodeio ali perto da cidade dele, ali, numa cidade chamada Juliana. Juliana. Eu ia no pé de ferro nos 10. Nossa, aquele boi E era aí pulador. o Formiguinha chegou de Prudente, né? Aí encostou a Silverado, encostou do lado do brete ali. Aí chegou lá no fundo dos bretes, aí ele me viu trajado lá, né? Que eu era trajado, não era duro no boi não. Eu ficava mais tempo debaixo dos bois do que em cima deles, Mas só que isso mas daí era é bom, né? O estiloso. peão tem que ser estiloso, né? Aí tem que ser estiloso. Tem O que peão ser, como você vai chegar estiloso. num rodeio hoje? É igual eu falei pra molecada de bota e de bermuda. Ia na Não, cavalgada de O que eu falei pra você na hora que você chegou aqui? Mas o meu estilo hoje é que eu Buiu, tudo cadê o- colorido. cadê Se eu o chapéu pôr na bota, cabeça? se eu Cadê a pôr bota, bota? eu não aguento. Aí o peão ele tem que andar trajado. Aí os moleques andavam comigo, eu falei, rapaz, cadê a traia? E eu tava trajado, aí o Formiguinha me viu lá no fundo dos bretos, lá, vamos apertar a corda pra esse peão, deve ser duro pra caralho. Pai, apertou a corda pra mim no pé de ferro, e eu impressionado com o nome do boi, que eu era moleque. Não, Eu e ouvia, aquele boi é pulador. eu era moleque, também eu ouvi não- os eu não locutores tava falando, no pé de não, mas ferro. já- Era pulador. É grande pra Nossa caramba também, um senhora, aquele marruco, piano boi de era uns um 34 museu. arroba, mas mano, Não, mas ele era pulador, mas não era pra qualquer um também, não. não. Não ia de mão beijada, não, que ele põe na nuca, mas pulador mesmo. De quem? Do Toninho? Tony Do Maza. Tony Maza era. Pé de ferro chamava. Ele pulou uns 12 anos no rodeio. Pô, eu era criança, vi o boi pular, que eu era pequenininho. Ele tirava a linha de brete do lugar, assim. O Joel Marques montou nele na Louisiana lá. Ele deu um pulo assim, bateu a bunda a anca assim na. Pé de ferro, era grande. Desalinhou os bretes tudo. Tinha um boi também era chamado grande. Topazo. Topázio. Você lembra desse boi? Charada, como é que chamava aquele Pedágios, Topázio, do Tobias? o. Um cara branco, cheio de bananinha assim. De quem? Dundum, Não, Como é que é o nome do Tobias. dele? Xangai. 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 Rapaz, Era duro, é do Chacal, tempo. você falou. Nossa, o Chacal era muito É do tempo do Viajante. O Buiu vai lembrar. É, o Xangai da cara Xangai, branca lá do Xangai. Rubim. do Rubim. É. Pantanal, Moranguinho, Dundum. Marginal, você lembra do Marginal. O Romildo Monteiro no Ouro Verde na final. O Romildo passou no meio, assim, ó. Ó, o Marginal O Fabrício era ganhou um carro aquele nele no boi Dundum, do Paulo né, que nós tava falando ali, né? O Paulo teve muito bom espetáculo, né? Mas aquele boi dele lá era muito derrubador mesmo, de nego doer o corpo, o araçado dele lá, que você falou o nome dele. Estradeiro? Estradeiro. Estradeiro. O Marginal era desse batidão. O Marginal era um boi meio, sei lá que raça que era, aquele meio Um tatu holandês. com cobra do Cobra. chifre dessa grosseira, né? Do chifre grossão, Chifrão pra frente, assim, ó. caneludo. E- Mas menino, aquele boi derrubava nego com Ó, gosto, hein? ele era Chacal, feio, ele era feio. A junta Marginal. dele assim, é aquela junta assim grossona, assim, a mão
mão dessa grossura assim. Ele era um girolando, um Sei lá que cruzado, raça não que sei. é aquilo, mas eu vou falar Um pra chifrão ele, pra não. cima, com um caracu. mas Ele tinha caracu também, não Sei tinha? lá que rasca é aquilo lá, Ele mas deu uma chula no Paulo Bonito agora ali, ó. aquele boi era Que eu duro. tava vendo um DVD essa semana. que eu Marginal mando da pra marca você. 70, era duro, hein? Ele deu um pulo com o Paulo Bonito assim pra cima, assim, a hora que ele bateu no chão, Paulo parecia um trator. O homem tem o tal do Aqui, ó. DVD, hein? Deu um pranchado mas assim. também viu? É louco, eu não sei nem que ele acha essas É filmagens. gostoso, né? O homem tem, hein? Eu tenho bastante coisa lá em casa. Igual o Paulinho, nós falando do Paulinho. O Paulinho tinha um boi chamava da conta, hein, rapaz? Aquele boi naquela época lá não era fácil É. de ir nele, não, hein? Paulo Chaga? É. Um boizão do ossão, assim, menino, andava nas mãos assim, ó. Ave Maria. Como é que chamava? Da conta. Isso eu não lembro. A Não, boia- o boi a daquele boiada lá. dele das antigas era igual essa, era melhor do que essa aqui teve agora por último. Ah, era melhor. Tinha uma abadá, tinha Não, um o boi. Paulinho teve uma boiada boa, mas a de antigamente era mais dura. Era bem melhor. Era Porque tinha mais respeitado, boi, né? né? O Rodriguinho falava, né? Ah, Esse não, ele Tyson tinha mesmo dele é que boi louco, né? Boi Ele tinha boi duro. duro. Chegava a parar no guarda assim. Tinha um Fala boizinho do chamado. Tyson Ele aí tinha uma pra boiada ele, muito, ele chega muito e pareia, enche o sabe? guarda-água. Ele teve um boi também que foi muito duro, hein? Chamava Vietnã, um boi pitoca, assim, era até de laço. Uma vez lá em Flórida Paulista, pai, o Kiko Castilho, você lembra do Kiko Castilho? O Kiko Castilho deu uma D20 nesse boi lá. É. Paulinho moleque, né? Não, o pai dele vende, ele não vendeu não, mas era duro. É. Ah, ele metia o chifre na gente, mas de duro mesmo, ele, além dele ser duro, sabe aquele boi que aprende a se defender? Uhum. Ele põe aqui, põe a cabeça aqui, mas já esperava. Ah, não era qualquer um que ia nele fácil não. Ô Buiu, então seu nome tá na pedra lá, no rodeio da Lusiana é um rodeião, pô. Vou rodeião. Você ganhou lá, pô. Eu ganhei, Donizete. Tinha aquele rodeio lá, eu cheguei lá, rapaz, o cara não queria nem dar convite pra mim. Aí. É. Ah, tem várias coisas na vida da gente que é gostoso, né? Eu nunca vou esquecer também, rapaz. Eu fui em 2 rodeios com o Tibo. Eu fui em um rodeio pesado com o Tibo em Douradina, rapaz. Chegou lá o cara da comissão, um puta rodeião daquele, rapaz. Uhum. Não era conhecido ainda. Chegou lá, o cara não. É. Falou, não, aqui vai montar fulano, neinha, era só. Nego tem uma de falar isso, né? Não Aí o conhece, né? Tiba, cara, por isso que eu falo grato aquele cara. Ele falou, não, o cara vai montar. Aí no final, depois, o cara, igual a história que você contou, o cara tava torcendo pra mim. Aí, eu tô falando? É. E foi assim que Deus foi abrindo as portas, né, cara? Maior memória. Qual que foi o boi mais duro que você montou? Que você montou no meio mundo da boiada do Paulo fechado, você montou em todo, né? Na época sua aí, você montou nos boi mais pulador que tinha aí. Qual foi o boi que você destaca aí, que foi o boi mais duro que você montou? Rapaz, eu vou falar a verdade pra você, o mais. Ó, tem vários boi mais duros, igual eu falei pra você, daquele Ballantime lá do Fábio Vargas. É, quem estiver assistindo aí, for dessa época, vai saber que eu tô falando que esse boi não era. É. Ele não era fácil, não. Ballantime eu montei muito boi duro, mas eu acho que o boi mais doído que eu montei foi esse Cassino. É. Ah, foi um Cassino boi era de quem? do Paulo Emílio. É, Cassino, Cassino, um boi meio carijosinho, assim, ó, do chifre assim. Ó. E o... Ave Maria. Como é que chama aquele que você montou na final aqui em O Santa Máximo. O Máximo. É. Muito boi duro, né? Nossa, eu já montei que nos boi boi ruins de montar, mas pra mim o que mais marcou mesmo, eu acho, foi esse Cassino, né? Ah, ele deixou eu dolorido uns par de tempo, hein? Rapaz, eu fiquei quase um mês sem ir pra rodeio. E quantas motos no currículo? Ganhei 10 motos, cara. 10 motos. Ganhou bem demais. Muito gostoso. E a amizade que a gente fez é bom, igual isso daqui hoje mesmo, não tem preço que paga. Né? Que passa um filme na cabeça, ai, se eu pudesse voltar aos É o que eu falei. 20 anos pra montar no É o que eu falei pra você, bicho. Se não fosse o mundo dos rodeios, nós não tava aqui. Não tinha Eu conheci essa vocês história, no rodeio, né? Não tinha, Conheci vocês no rodeio. não tinha. É gostoso. E é muito bacana, porque nós não estamos aqui falando só hoje aqui, nós Não, falamos todo contamos dia. Eu todo sei que dia. é mais difícil eu falar com você, né? Porque você mudou de telefone e tal, né? Aí o William passou o telefone seu pra mim, aí nós conversou. É bom. Mas eu e o William nós conversa direto. Eu e o Charola nós conversa quase direto também. O Charola ele só me liga final de ano. Desde quando ele some. Ei, quem? Ei, Ricardinho? Ele e o Ricardo. Os dois parceiros, um mesmo que eu tenho, que eu considero de verdade, pra mim é irmão. Mas eles me ligam só no final de ano, Natal e Ano Novo. Não é que não liga porque tá esquecido, hein? Não tá esquecido nunca, hein? Atrás Pra da dar boa cesta de festa de ano Natal. novo? Ou será que Não, sexta de boa Natal. festa de ano novo? Não tá esquecido, hein? Aí o Ricardo liga, tem dia que ele liga bêbado, tem época que ele liga bêbado, porque ele já bebeu, né? No final de ano, bebe mesmo, né? Final de ano, Natal, Ano Novo. Aí, ô Doni, você acha que eu esqueci de você e tal? Aí fica ali uma hora no telefone conversando ali comigo ali, depois desaparece. Mas falta de mim também, eu também Sim, tenho que ligar sim, pros mas caras, mas eu já acomodei, eu já sei que os caras vão ligar, né? Eu fico quieto. É eu correria espero. também, sabia? Hoje a vida da gente se tornou uma correria, né, cara? Tipo, hoje... Mas nós Já temos que tem se outro ver meio de mais, viver. É bom nós isso temos que daqui. fazer reunir mais. Tem.
porque o tempo passa muito rápido, mano. Não, passa. Né? Não, isso daqui é porque se for pra nós falar de todo mundo mesmo aqui, eu vou falar pra vocês. Você vai ter que fazer umas duas matérias dessas. Tem um Zóio de Panorama que também tem história Outro muito pra peãozão, contar. O Zóio lançou nós no rodeio. Tem muita gente, né? Tem o Boy também, igual eu acabei de falar agora, se for um cara que nós chamar aqui. O Zóio tem que lembrar o nome dele, senão o povo não sabe quem é. Márcio Pereira Rocha. Márcio Pereira da Rocha. Primeiro cara parar no Advogado advogado do Pacaembu. Lá na sua cidade aqui, você era molequinho ainda. Ele parou no... Ele vai lembrar se ele estiver assistindo. Deu 93, 92, 93, 94, acho que é. Tem Deu... que arrumar o DVD pra nós tirar cópia. Do Zé Bundinha aqui. Eu sei que O Zé Luiz tem, o Zé Luiz tem. Arruma o DVD O Zé pra nós Luiz foi tirar. bem também, ajeita. No advogado, Pacaembu. O Zóio parou no rolo aéreo do Cid Marcelo. Nossa senhora, o Zóio era bom. Lá atrás, o William devia ser moleque ainda. eu não Você foi em tinha, 96? Você tinha quantos anos em 96? Eu sou de 86. O William, eu vou falar uma coisa pra você, ele tem história, ele é rodado, viu, Donizete? Rapaz, daqui Ele tá cheirando já tem 10 anos. daqui não viu o dilúvio, Não é? rapaz, pisou no barro. Rapaz, aí tem tempo, hein? Daqui pisou no barro do dilúvio também, moço. Já, Só não viu o dilúvio, mas pisou no 39 barro. anos em dezembro já. hein? Olha aí. Eita, 38. Comecei, mas apesar que comecei no rodeio com 18 também. Eu também vou fazer 30 também, logo. já é 45. Ah, já 30, hein? Agora o Charola acho que é da minha época montando. Negativo, né? Charola já montava, bicho. Pode ser. O Charola, olha, Sou mais Charola tá novo. falando que tem 30. quando eu conheci o Rodrigo, 33. 33, só que eu conheço ele, né? Eu já tô com quase 50, ele 33. Você é doido. 33 anos, que ele monta em boi, ele deve É que ter. nem você, rapaz, andava junto com o Rodrigo, né? Você vê que nem o Buiú, que não o William. O William também já era meio novo, eu ainda não tava nem no boi. O William, a primeira vez que eu vi ele, vi lá na arena do Brau, ainda montando nos boi do Carlão ali, tal, da fazenda. E olha aí, passa o tempo aí, você que nem o Will tava comentando, né? Às vezes eu ia com o Rodriguinho, aprendia vendo, né? Ó, o Buiú ali, você vai, o Rodriguinho falava, presta atenção no cara, tal. O Vils, que nem eu comentei do Vils também, que era outro peão também. Você, rapaz, e você fica ali esperando o cara ali pra ver o cara montar tudo, aí depois passa o tempo, às vezes, que não aconteceu de eu montar até junto com o Buiú, entendeu? Às vezes treinar. Eu conheci o Rodrigo, acho que foi por um acaso, lá no Brau, conheci o Rodrigo. E você vê o cara que nunca. Que eu era moleque com E 12, fiz uma 13 anos, eu amizade já com o conhecia, Rodrigo. vi o Buiú, Sim. com 12 anos de idade, 13, junto com o Rodrigo, que desde pequeno ele pegou e levava pra ver como que era, pra depois você começar a aprender a montar, apoiar num carneiro, num bezerro de leite, depois num garrote, pra depois apresentar o boi antigamente. Conheci o Hoje não, hoje Rodrigo você no já Brau, começa, já eu monta. ia montar num... Fui andar com os caras, o Juliano já era duro, os olhos, os caras foram treinar lá e eu fui com eles, eu era moleque. Aí sobrou um boi de esquete do Carlão. É o Gruzerá. Ninguém quis montar. Vendeu pro Pissolati. Aí o Juliano naquela época e o Zóio também era zica, né? Zé? Monta no boi. Você é doido para o tamanho desse boi? Monta no boi, rapaz. Deu uma hora? Aí fui montar nesse boi. Aí o Rodrigo falou, você que vai no boi? Eu falei, não, põe um capacete. Aí eu nunca tinha posto um capacete na minha cara, moço. Tava começando. Aí pus aquele trem cheio de grade assim, eu falei, não vou dar conta disso não. Aí o Rodrigo, não, multa de capacete. Aí fui, O montei. boi era perigoso, o nesse boi era boi. brabo, hein, menino? Rapaz, o boi deu um pulo, veio rodando, deu umas 3 rodadas, tacou dentro do brete assim, ó. Aí o boi veio pra pegar eu, os caras ergueu dentro do brete assim, ó. E o boi deu no meio dos Não, o ferros boi era do bravo, brete, aquele assim. boi era bravo. Aí o boi era difícil, hein? Acho que na outra E o semana chifre? ele quase matou o Paulinho. Chifre Meteu que o não- chifre assim no Paulinho, dá quanto? Foi lá no Paulino, foi? Lá no Brau. Foi lá no Brau. Foi quando tava começando. Meu Deus do céu. Pô, a gente tem que estar sempre se encontrando, né? Fazendo churras aí, encontrando, batendo papo, porque, cara, essa prosa que o Charola contou aqui já tem 10 anos ou mais, Tem 10 anos. né? Tem 10 gostoso. anos. Passa 10 anos nós tá lembrando. Nós só Meu 10 menino anos, tem 4 anos. né? 10 Tem anos 10 já anos, que nós 10 não, Passa, então nós tem que estar sempre, não custa nada. Ô, vamos fazer um pega aqui, ou eu faço lá também. A outra nós vai fazer maior. Nós temos que fazer meio termo, metade e metade. é Aqui fazer lá no Andradino, lá no Borba. Isso. Aê, Borba, A vem. outra nós vai Lá tem o trazer tal do mais Coelho. Não, e faltou mais gente. A outra vai É. trazer mais gente. Ó, faltou o Gerson, faltou o Java. É. Java, é. Trazer o Chagas e o Chagas. Falei da história, Chamar hein? o Chagas, chamar o Paulinho Chagas. O Boi, É bom. Zé Luiz, Deminha, Buiú. Então vamos marcar um pra trazer mais gente. Vamos sim. O Bira. E o boi mais duro que você montou foi o... Aquele né? Aquele um, né? O cara não conseguiu, o cara tava puxando a corda e não chegou no final com a corda. Não me E eu toque. passei, não É. tocou não, hein? Não Mas o me boi toque. era chato, hein? Foi Maria. Machucou a gente, hein? Ai, E eu fui na casa... Quem Foi na me... Santa Mercedes, né? Mesma coisa, não mesma era fácil, situação. não. O Rodriguinho foi e apresentou nós tudo, que encaminhou, até o Carlão, William, né? tudo pro Carlão. Foi.
Carlão era lá. Você não tinha amizade com o Carlão na época? Não. Você era conserva criança. amizade com ele ainda? Não, nem contato com ele, nem nada. Nunca mais vi. Então, Então. Não. Carlão é gente boa, hein? E ele levou nós de noite pra apresentar o. Igual como que era antes, né? O Rodriguinho levou nós tudo, comentou do William. Ó, põe aí esse rapaz, põe aí esse, cara, não põe tal. E na época, acho que era uma semana antes ou 2 semanas antes, era o rodeio de Independência. O Rodriguinho acho que ganhava moto, caiu do Bled Massa, o boi de Leonardo, um garoinha. Na final montou no Brilhante. Aí ele falou, rapaz, o Diá montou nele, o Rodrigo falou, rapaz. Aí eu fui na casa do Rodrigo, tomou um tereré, né? Que aí aquela semana pós-rodeio, o cara fiquei na semana inteira ali, né? Pra ver que o cara te dá uma dica, né? O rodeio de um carro. Era Qualify. Sim. Mas o Buiu sabe. Era um carro ali, né? Rapaz, só de você montar no Qualify de um rodeio de um carro. Era um velho. rodeio. Beleza, a semana inteira o Rodrigo falou, rapaz. Uhum. Eu lembro como fosse hoje, o Rodrigo falou, pai, eu não indo num boi giro que tava lá, cara. E teve Independência e foi o Paulo Emílio. Ele falou, bicho, eu não indo num boi giro que tem lá, cara. E eu nem sabia. Ele falou, esse tal não me toque aí. Sei. Ah, O Diá que montou nele lá da foi, Dependência? acho que foi na final, acho que foi o Diá, se eu não me engano, o Rodrigo falou. Sei. No primeiro dia. Sei. Acho que foi no primeiro dia, montou. O Rodrigo, rapaz, cheguei lá, aí já fui no meu nome já. Falei, senhor, aí não me toque. Falei, meu Deus do céu, aqui, mas chegou de noite. No primeiro dia, montou- Xarope? No primeiro dia, no Qualify. Chegou lá, ele tava lá pra apoiar. Isso aí é no Qualify. Qualify. Sabe que jeito que ele contratou essa boiada do Paulo Emílio? Ele viu pelo Barretos, todos os boi. Uhum. Advogado. Ó, advogado, eu vou falar pra você, vou falar só 10 boi, vou ver se consigo lembrar 10. Atirador, advogado, bala de prata, aquele preto que rodava na direita, Patuá, Van Damme, Aquele pintado, Tijuana, Tijuana, Aspirante, Detroit, veterano. o veterano ainda mais novo um pouco, mas rapaz, Esse era aspirante andou no meio de todo mundo aí, ficou invicto. Não. 8 anos, o Deminha foi nele, voou da altura dessa árvore assim, ó. O Deminha saiu no ar. Quem que é o Deminha? O Deminha é Demir da Costa, de Dracena, bom também no boi. Rapaz, ali era diferente, hein? Era não. Só de você ver os boi. Só de você ver os boi. carreta E os do boi homem lá não precisa nem chegava, relar. você E o cara aprende. desceu os boi assim, ó, só vai falando o nome. Aquela Um vai pra esquerda, outro pra direita. Um Não, pra aquela esquerda. carreta onde ela encostava, vou falar a verdade pra Tá você. doido, rapaz. Desde daquela peãozada lá, não tinha boca não, o homem. Quem foi que me contou a história, rapaz, que falou que foi num rodeio lá no Mato Grosso, falou, vamos pra lá que não vai ter tanto peão, vai lá, vai estar melhor. mais. Aí foram pra lá, sabe? Ele disse que andaram 3 dias de viagem. Quando chegou lá, disse que a hora que destampou assim, que olhou no recinto, uma carretona azul escrito Paulo Emílio, o cara falou, filha da puta! E esse aí era fechado. Você pega ali, ele trazia fechado. Paulo Emílio fechado. Ah, o outro boi também, o boi que o Buiu montou, o Máximo também tava. Sei. Axor, aquele boi da estrela de... Ah, tinha muito O Olímpio montou nele doido. Axor, você tá doido, rapaz. muito boi duro. Você é doido. O Olímpio é outro que ganhou dinheiro aqui, igual. ele também foi um cara bom aqui na região. Foi os meninos que levou ele, né? Nunca mais vi falar dele. Foi o Juninho, os meninos que levou ele. O Juninho, o Rafael, né? Ele andava junto com eles ali. O Olímpio foi peãozão também. Ele é tio do Eduardo Matos. Ó, nós vamos Não, continuar. Ele é bom, cavaleiro também. A prosa nós vamos continuar até umas 6 horas da tarde aqui contando história aí pro fundo aí, mas nós temos que encerrar no canal, porque senão, né, vai o dia inteiro. Aqui é Carne, tá na hora prosa. de fazer uma carninha ali, não é? Eu tô com ela, hein? Eu já apertei o botão da cinta aqui umas 3 vezes, hein? Já apertou a barrigueira. Gente, então pra mim, eu me dou por satisfeito, pra mim foi muito bom estar trazendo um pouco da nossa prosa aqui. Eu queria entrevistar o Buiu, fazer uma matéria bacana com ele e hoje eu consegui. E já trouxe de lambujo mais 2 caboclos também, que é o Charola E o William caiu de gaiato, ele. Caiu de gaiato. Nós foi no barco junto com o Buiu. O Buiu vai mandando e nós vai indo. Do lado do Buiu aqui, que o Buiu era o cara, né? Mas se pegar só o Buiu, ele não se sorte. Não, ele corre, né? Mas você viu, Teve que laçar a o Buiu. prosa de cowboy tinha que ter sido antes. Você viu o Buiu lá? Sem a câmera? Lá saiu mesmo. Ele tava mais solto. Não. Lá o homem postou. Mas tem história, hein? Tinha câmera ali, nós começamos a contar de tudo. Então eu queria já fazer uma entrevista com o Buiu, já tá de um tempo já, né, que nós venturiamos. Aquele dia você mandou mensagem, né, perguntando os cowboys da região, ainda Isso. comentei do Buiu. E hoje deu certo a gente falar com o Buiu, e o Buiu, né, já vamos trazer o Charola e o William perto, que só é o Buiu e ele fica meio acanhado, né? Tem peão que tem dessa, né? Eu mesmo na frente das câmeras. Aí o William vai participar da monetização, como que é esse negócio, não é? Nós entrou de gaiata aí junto com o Buiu. Vai ser carregado pelo Buiu aqui Aí o agora. Charola já começou a contar que foi tudo a história nossa do rodeio. Começou assim de comer pão Verdade. com mortandela. O William, a hora que o locutor falou o nome do
boi já. Ele já tá com medo. Aí vai. É verdade. Aí a prosa vai indo. Então, independente disso, Tudo fato né? que ocorreu mesmo, né? Que nós Independente da pessoa ter ganhado muito ou pouco, ou mais ou menos, ou nada, de qualquer forma, bicho, todos nós temos história e foi muito bom você viajar no rodeio lá nos comecinhos dos anos 90 e graças a Deus a gente tem bastante seguidores aí. Tem gente que fala assim, o ruim desse vídeo é que ele acaba, né? Tem gente que quer ouvir história de boi pular o dia inteiro, pô. Então, Coloca aí a segunda parte, pedir a segunda parte com o Buiú aí, nós participa também não, William. Se nós ver o Buiú, nós cola. Mas é empresário do Buiú. Eu coloco o número 2 aí pro Buiú aí, né? Não é assim? Segunda parte. É bom, porque eu também sigo o celular e Ave Maria. Eu às vezes a minha menina fala, pai, o senhor não sai do celular, mas é que eu fico vendo os vídeos lá e a gente gosta de rodeio, é gostoso, né? Você puxa uma gostoso, história né? lá igual. O cara que eu dou muita risada, sempre falei pra você, quando tem do Formiga e do Doidinho. Rapaz, que aquele Formiga já fez nós dar risada, aquele homem era problema, hein? ele era. Formiga. Ele era chato. Na verdade, eu fui me tornar amigo mesmo dele agora, né? De 2009 pra cá. Mas lá atrás, nós tínhamos raiva dele. O Formiguinha fez muita raiva pra nós, moço. Não, o Formiguinha Ele fazia era raiva. chato pra fazia caralho, raiva, só que era um metido, cara que defendia a E se ele raça. quisesse falar, eu sou amigo dele, ele vai ver isso aí. Ele era metido mesmo, ele era chato. Eu vi ele parar o Uno na frente aqui e falou, não vai entrar ninguém, não sei o que e tal, grande. Ele chama com aquela calça erguendo até na cintura aqui. Rapaz, se eu for É contar grande, a não sei prosa o quê. dele aqui, esse vídeo vai longe. Mas rapidinho, uma vez nós tava num rodeio, um molecão novo, chegando no rodeio. E nós pousando na casa dele, aí resumindo, os caras que estavam com nós foi caindo, nós vamos embora, você fica com Formiga. Eu falei, tá bom, eu fico, vou embora contigo. Chegamos no rodeio do Rogério lá em Barbosa, pai, aquela fila de carro, moço, pra trás assim, ó. Ixi. Aí ele falou, mas que é isso aí? Para lá, buiu, eu dirigindo Formiga. Eu, molecão novo no rodeio, né? Rodeio do Rogério. Não, para lá, pai, paremos lá, chegou lá, rapaz. Peão não podia entrar com o carro pra dentro. Como é que é um na negócio hora- aí grande? Na hora ele já parou, falou, opa, quem faz rodeio é peão. Resumindo, rapaz, liberaram pra entrar, mas é verdade, né? Pô, cara. Não, ele é o peão, desenrolava, né, ele cara? Já desenrolava. precisou o cara parar o carro lá no asfalto, descer a pé lá no fundo dos brecos? Não existe. Ei, mas ele era dose. E eu não, Formiga, desce daí, rapaz. E aí eu passei pro lado do passageiro, ele já parou o carro lá, já fez o rolo dele, e já daqui a pouco o peão tava o carro lá no Já fundo do guardou o breco. carro também. Ele e o final do Virgílio era assim, os dois era desenrolado mesmo. É, pra turma, pra parte de peão, ele era bem defensor. Mas vamos precisar de bastante pessoa assim, né? Hoje não tem mais não. Defender mesmo a raça de bota de chapéu, ser unido, né? Na verdade, eu acho que o rodeio hoje ele tinha que estar na mão era dos peão. Peão tinha que puxar a fila. Entendeu? Hoje tem empresário aí que hoje o peão, se tiver um peão igual Formiga hoje, ele não monta em lugar nenhum. Não, hoje Não monta. Entendeu? Se tiver um peão hoje que fala assim e tal, não sei o que, puxar uma grevinha ali, o que o nego faz? Bota ele de escanteio. Então toma, corta. No meu circuito você não monta. Apesar que hoje o rodeio também na Aí ele vai parte no de outro peão circuito, mudou muito, né? o outro circuito fala assim, fez rolo lá no fulano lá, então também não vai montar no meu também não. Daqui a pouco ele tá aí avulso aí. Eu acho que hoje estão valorizando mais o peão. E tem que valorizar mais, tanto o peão como o boi, né? É o atleta da festa, né? Ele é o artista, né? Verdade. Peão, né? Valoriza de um lado e do outro nem tanto, né? Porque tem peão aí que ganha prêmio todo ano aí, mas a premiação é pouca, né? Acabou mesmo. Tem peão aí gente. que todo mês aí tá entrando numa finalzinha mais ou menos, mas só dá pra comer e beber. Só. Aquele tempo peão enricava com Antigamente você rodeio. Eu ganhava quero ver o peão que 3 mil, enrica com 4 rodeio mil hoje. num campeão, era um dinheiro da Você é bexiga. doido. Hoje, 3 mil, E eu tô não hoje pra paga nem a viajar, né, despesa. cara, essas pedágios, esse monte de coisa Se aí. você pegar lá a história do Edson Avelino, do Rosângelo de Souza, do Luizinho Nascimento, esses caras aí ganhavam aí, vamos no ano, aí ganhava 9 carros no 9 ano. carros, mas tinha, né? Entendeu? E 9 carros, quanto que é 9 carros hoje? Vamos pôr aí a média aí de. Não sei quanto tá o carro popular carro hoje, deve mas tá deve estar uns 30 conto. Até não, deve estar uns 70 pra cima. Não, o tá? carro hoje é 65, 70 conto. Né? Um carro popular aí vai ser isso aí. Entendeu? Aí você coloca aí, faz uma matemática aí, 9 carros no ano, fora as motos, fora a premiação. O cara ganhava mais de 1,5 milhão por ano, pô. Aí se você juntar converteu, se converteu o dinheiro que eles ganharam antigamente, hoje não dá, acho que não dá 300 mil. Não dá, ninguém Não, não é à ganha. toa, né, cara? Que Não ganha. um cara que pra Nem mim ganha também é 300 mil, fenômeno, não. igual o Vilmar. O Vilmar, quando foi pros Estados Unidos mesmo, não é à toa que ele voltou pro Brasil. Não por quê? Porque lá o dólar não compensava, que aqui era carro demais, moço. Mas aquele cara também, se estivesse nos Estados Unidos hoje, pra mim, Hoje não existe, né, um seria carro, o tricampeão, é né? difícil Porque hoje. Não, é Acabou. raro ter um. Hoje a premiação aí é 10 conto. você Pra vai num- estourar um é 20 mil. Você vai num rodeio hoje, você ganha, o cara te manda um pix. É que eu falo, né, Dona Zé? Eu nem Mas vejo hoje, tipo dinheiro assim, né, hoje. cara? Por isso que nós estamos falando sobre o peão, né, cara? Hoje, muitos rodeios hoje valorizam muito show, né, cara? Então, eu acho Mas que quem tem que deixou o rodeio ficar assim foi o peão. Foi. É. Né? O Que peão não foi deixou. unido, O peão não valoriza e outro, o peão é desunido. Hoje é pior É do que desunido. antigamente. Antigamente o povo era unido.
Se não chegasse no fundo não vai montar, não tinha um que Nesse negócio aí com montar. o Formiguinha, quantas greves eu já vi ele fazer? Uma guilha mesmo lá em Arco-Íris, lá nós fizemos uma greve lá em Arco-Íris. Em vários outros lugares já vi greve de peão, assim, que todo mundo, Alain Moraes, onde é que fazia uma greve, todo mundo ia com peão. Entendeu? Lá em Quintana, o Alain lá em Quintana, a Ananias, um monte de... A peãozada fazia greve e todo mundo ia junto. Hoje você faz uma greve ali, o dono do circuito vai lá e fez assim, vai fazer greve na galera. Tesoura ele, o facão pega igual eu lá em Brasilândia. No Ceru, no Brasileiro. Pior que tem rodeio hoje, você não sabe nem o que você vai ganhar. A molecada vai no rodeio hoje, não sabe nem o que é a premiação. Não sabe. Você é duro, Tô nem preocupado, o cara vai na mídia, E né? aquele rodeio que eu também, né, foi lá, como é? Caiu aquele rodeio lá que eu falei pra você, 4 turnos. Campinal. Campinal. Campinal, é. Viajei Acho que o Jairo lá, tava lá, não tava, Jairo? rodei pagando a inscrição. Você falou, aí Jairo você mandou no comentário meu, Charola, a comissão agradece seu patrocínio aí do evento. Ai, você me quebrou, hein? Você me Eu acho que quebrou. o Jairo tava com você aí nesse rodeio. Você tinha que ter comentado, o cara é Jairo duro, tava, tal. Aí Jairo você tava falou assim, na ô, Charola, a comissão Brasilândia, agradece aí Jairo. seus 80 contas aí de patrocínio. Eu falei mesmo, verdade. Oxi, como que eu vou mentir, mano? Não minto, não. Ah, eu falei, o Dona Zé vai comentar um negócio bonito, né? Que o boi era ruim, mas o boi saiu pra frente, deu um derrama-leite assim meio devagarzinho, eu toma, Caí. Você falou assim, a comissão agradece, Charola, seus 80 contas aí, viajou. O Donizete me quebrou, moço. Não... Ele pagou 80 pra montar, sabe? E tava reclamando, ô, é 80 mesmo aqui, é 80 do bom. Falei, E o pão com mortandela, a sobra era um 20, que é o pão com Aí mortandela. pagaram, todo mundo pagou pra montar, né? Aí ele vai me cair fácil de um boizinho, né? Falei, Charola, a comissão agradece. Seus 80 no microfone, mano, me queimou. Falei, se tivesse comissão assistindo, já não vai arrumar. Comissão Só que era paga. Charola, eu vou falar um negócio. Charola mandou os 80 aí no... Aquele tempo tinha Pix, não, mas o patrocínio aí. Patrocínio. Rapaz, se eu fosse no outro dia, eu ia pegar camarote. Eu ia falar, pai, o meu 80, e põe no camarote, não é? Tinha direito. Eita, mas como que é, né, bicho? Gente, eu acho que a prosa hoje foi bacana. Eu gostei muito de ter, né? A gente vai ainda ficar mais tempo aí prosear. Nós vai sortar boi e cavalo e bater com pau. Mas aí o pessoal da internet, nós estamos ficando por aqui, senão fica muito longa a prosa. Gente, um abraço a todos. Siga o nosso canal. Aquele que não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreva no canal. Confere aí se está inscrito. Hoje eu falei com o William Lourenço. Hoje eu falei com o meu companheiro Charola, Ariel Lucas, da cidade de Tupi Paulista. E falei com o Claudemir Jacinto, o conhecido Buiú, da Dracena. Fazia tempo que nós queríamos trazer a história do Buiú aí. E vamos mandar um abraço para os nossos seguidores aí, né? Um abraço a todos, tudo de bom. E até a próxima prosa. Beleza, rapaziada? Valeu também o Jairo Piveta, nosso cinegrafista aí. Artes em couro, artes em couro. Artes em couro? Nossa, é mesmo? JP Artes em couro. Vai patrocinar o nosso canal, hein, Jairo? Um abraço. Tudo de bom.